Então, pessoal, vamos dar início a mais uma reunião do Conselho Administrativo do Pauliprev. Na pauta de hoje, do dia 2 de setembro, aprovação da ata da reunião ordinária do dia 19/8, aposentadoria de horistas nas regras de paridade e integralidade, o conselheiro Edu vai abordar o assunto, realocação de investimentos, colocações sobre o PL 5 de 19 em tramitação na Câmara, a Nara vai fazer algumas colocações, e no último item, informações sobre as educadoras transformadas em professoras de creche. O primeiro assunto é a aprovação da ata, que foi previamente enviada a todos. Alguém tem mais alguma colocação para fazer sobre a ata? Está com as suas correções da... Tá, já veio com as correções feitas, né? Por e-mail e por mensagem. Alguém mais tem alguma coisa para colocar? Então a ata está aprovada, gente. Então a ata do dia 19 é aprovada, tá? O segundo item é aposentadorias de horistas nas regras de paridade e integralidade. Passo a palavra então para o conselheiro Edu, que pediu o assunto como pauta, então ele vai fazer as colocações, tá? Boa noite a todos. Devido à mudança que houve aí, né, na forma de aposentadoria, na regra de aposentadoria para os horistas, então eu gostaria até que o André fizesse a colocação, porque às vezes com a colocação do André já fica claro para o servidor porque houve essa mudança e por que houve a mudança. Né? Eu sei porque houve a mudança, sei porque que fazia antes daquela forma e sei porque houve a mudança também. Então, gostaria que o André fizesse essa colocação, André, sobre essa mudança que houve de uns tempos para cá, que a eurista fazia o cálculo dos últimos 36 meses, e depois, agora, nesse momento, está fazendo a última remuneração conforme a isso. Vamos lá. Vou contar um pouquinho da história para que o pessoal entenda, porque acho que a maioria das pessoas não entendem exatamente, ou não tem o conhecimento histórico que o Edu tem. No passado, nós tínhamos como horistas na Prefeitura Municipal médicos e dentistas. Com o advento do Estatuto e do Instituto, criou-se a complicação, o fator complicador de como é que você vai aposentar aquelas pessoas que têm o direito à integralidade e paridade, lastreado no horista, que é diferente do mensalista. Como todos sabem, isso não é novidade para ninguém, a gente tem um problema muito sério na nossa base previdenciária. O professor não entra aí nesse horista, professor de 3? Então, eu vou chegar lá, tá? Então, lá atrás, em 2001, a gente começa com essa problemática, e isso assim, eu fui buscar um pouquinho da história, conversar com quem participou das discussões, busquei atas, inclusive, né, antes da tomada da decisão no Instituto por conta da Procuradoria Jurídica, e simplificando a discussão. O Instituto, em detrimento ou em uma interpretação do que fala a lei, hoje, veja bem, nós temos duas formas de aposentadoria. É a média e a integralidade e paridade. Convencionou-se que, como o horista ele tem uma carga horária variável, no caso dos médicos e dentistas, uma carga horária mínima de 96 e máxima de 160 horas, deveria ser feita uma média. Ela começa lá atrás com 36 meses, depois ela passa a ser considerada para 60 meses, e você tem nuances, você tem interpretações, né, de que ela deveria ser desde 2001, desde a época da instituição do Instituto Pauliprev, mas de fato, o que ocorreu nesse tempo todo? Essa interpretação de que a integralidade deveria ser lastreada em uma média, nunca foi transformada em lei. Como nós tínhamos no passado um grupo menor de servidores horistas, né, e que nunca foi feito esse questionamento, em que pese que, aí vamos pensar um pouquinho na história. Eu conversei com pessoas que estiveram no Instituto, nós temos um servidor hoje que é um dos mais antigos dos cedidos que ainda está no Instituto, e que ele acompanhou por diversas vezes fiscalizações do Tribunal de Contas. Então, quando a gente pensa na fiscalização do Tribunal de Contas, ele vai avaliar, né, como é que você fez o cálculo.
quando eles avaliavam isso, o que, que eles observavam? Que a gente estava fazendo média A e média B. Não havia a glosa, porque eles entendem que o Tribunal de Contas sempre tem um entendimento claro. A média é sempre a melhor opção para se fazer. Como a média B, que é a da integralidade, sempre ficava aquém da última remuneração via de regra, eles não glosavam, mas observavam verbalmente, que era uma prática do Tribunal de Contas, inclusive tem isso lá, registrado de um auditor de nome Bordon, que ele falava, vocês já colocaram isso na lei? Se não tem lei, vocês não podem fazer. Então, isso vem sendo discutido no Instituto. Acho que quem estava no Conselho, Edu, eu peguei algumas atas do Edu discutindo base previdenciária, como é que deveria ser feito isso, qual seria o tempo, a forma de se fazer esse cálculo. E, de fato, chegou-se à conclusão de que o que nós estávamos fazendo por falta de previsão legal é que você tem a média definida pelo artigo 40, que é a média das 80% maiores contribuições desde julho de 94. E a gente tinha no cálculo da integralidade com paridade um outro tipo de média, que mais recentemente a média dos últimos 5 anos. Você pegava a média remuneratória dos últimos 5 anos e fazia uma nova média. E o entendimento jurídico disso é de que a lei não fala que você tem média A e média B. A média fala média é média, integralidade com paridade é o último salário. Como nós temos horistas hoje, nós fizemos o caminho inverso do que vários outros municípios. Por exemplo, o Camprev em Campinas não tem nenhuma aposentadoria lastreada mais em horas. A Prefeitura de Campinas fez o caminho inverso da gente. Ela pegou os seus contratos de hora e transformou em mensalistas. Nós fizemos o caminho inverso. Mas, até um determinado momento, nós não estávamos tendo nem consultas, nem observações e muito menos contestações nas formas de cálculo. Ocorre que, e aí a gente vem para o caso das professoras, nós temos em 2017 um PCCV em que começa com um enquadramento de todo mundo em julho de 2018, mas que ele tem um efeito muito claro e mais complexo para o magistério. E aí o magistério, via de regra, é transformado de mensalista em horista, tem a incorporação da hora atividade e a partir de agosto de 2018, nós temos as pessoas com integralidade e paridade em um novo contrato de horas. Esse novo contrato traz para você, primeiro, um fator complicador. Como é que você faz o cálculo da média dos últimos anos se ele não tem média para ser calculado? Então começa esse primeiro problema. Um ano só de média, né? Não, hoje nós temos um ano. Lá atrás a gente não tinha período nenhum. Além disso, como é que você faz um cálculo de uma média B, que eu acho que é o mais simples a gente entender, se não tem lastro legal nenhum? Aí a nossa procuradoria demora um pouco, né? Porque essa é uma discussão que a gente já está tendo, mas ela demora um pouco porque ela vai procurar jurisprudências. Se existem outros locais que falam, e eles entendem o seguinte, que em diversas discussões, em discussões que chegam, quando a gente fala em jurisprudência, a gente vai até a instância do STF, tá? Brasília. Que assim, eles falam muito isso, né? O que o legislador quis dizer? Que integralidade é a última remuneração definida dentro da sua base previdenciária. Ou seja, nós não temos lastro hoje para aplicar uma média. Então vem essa mudança de interpretação, porque de fato nós já temos contestações da forma como a gente tem feito. Porque hoje nós temos muito mais servidores interessados na integralidade e paridade, né, lastreados num novo contrato de trabalho de horas e não de mensalistas, que é o pessoal do magistério. E aí a gente começa a ter todas essas preocupações. Em uma análise prévia, nós estamos em um primeiro momento nos protegendo de possíveis ações judiciais que demandam de tempo, né, para serem julgadas, mas que já tem precedentes e isso nos gera um custo muito alto futuro. Para vocês terem uma ideia, depois a gente vai entrar na parte de alocação de recursos, nós já discutimos isso, meta atuarial, rentabilidade dos nossos fundos. E hoje vamos colocar uma rentabilidade média de 10%, essas ações que nós perdemos na justiça têm em média um custo para a gente de 12% ao ano. Ou seja, a gente corre um risco sério de que a gente tenha problemas futuros. O que nós estamos
fazendo já para tentar corrigir isso. A Procuradoria Jurídica, aproveitando a discussão da Comissão da Base Previdenciária, em que a NARA faz parte e a Nívea também faz parte, mas ele não levou para a comissão, porque a Procuradoria Jurídica nossa está tentando encontrar parâmetros para definir a constitucionalidade da gente implementar uma média na regra de integralidade e paridade, que na minha opinião pessoal é o mais justo, mas hoje não é o que é legal. Paralelamente a isso, nós já temos uma consulta formalizada ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o Antônio Roque Cittadini, né? Porque nós temos uma interpretação verbal, mas nada de fato. Então nós já temos essa consulta também. E finalizando a discussão, eu fui buscar os pareceres sobre a aposentadoria de integralidade sobre usuristas, né, das últimas procuradorias e, na verdade, consultorias jurídicas nossas. Em todas elas, e aí eu conversei com o Douglas, que era da Sanches e que está hoje como procurador autárquico em Indaiatuba. Em todas elas, eles sempre tomaram o cuidado de dizer o seguinte: salário base, última remuneração com integralidade, média, artigo 40, baseado na lei que fala da média. Nunca entraram no mérito do cálculo. Por quê? Porque eles também entendiam que, embora o justo fosse uma média, não era isso que estava previsto na lei. Então hoje a gente tem uma interpretação legal do que é feito. E estamos tentando criar alternativas para tentar transformar essa média que sempre foi feito, né, de forma legal. E aí tem toda a discussão de constitucionalidade e de entendimento do Tribunal de Contas. Aí, eu acho que agora, tá bom, André, eu acho que essa explicação que você deu é uma explicação que é lógica, plausível, que tem que ser feita mesmo, mas não é que é justo para os juristas. Vamos pegar então as 96 horas que o médico tem de mínimo, carga mínima, carga horária mínima que eles fazem, e muitos fazem isso, né? E tem um enorme caminho para percorrer até o teto, que é o 24 mil, que é o salário do prefeito. E eles vão fazer, não todos, eu acho que tem aqueles que são honestos, eles vão fazer isso sempre no último salário. E se eles não estiverem contentes, eles trabalham mais uns para completar o teto do prefeito. Porque eles têm um caminho de 96 a 160, que é a carga horária mínima e a máxima. Além disso, dos 160, eles podem, para completar o salário do prefeito, às vezes ele passa a vida toda ganhando 15 mil reais, em média. Chega no final do último mês, você vai para 24 mil. Por mês. Aí aumenta 9 mil reais no mês. Que dá para pagar 2 salários aí dos mensalistas que não tem por onde correr. Né? Que aumentou, faltando menos de um ano para aposentar, de 30 para 40, não vamos citar nome aqui. Acho que todo mundo sabe que é mais antiguinho. Sim. Então, e no caso dos professores que você citou, né, que não tem o tempo para fazer a média, tem. Porque se eles contribuíram antes com menos, né, então a média vai ser justa também, não tem diferença nenhuma para isso. Se você conversar com pessoas que são honestas, né, pessoas que também entendem do que é justo e do que não é justo, principalmente para a Poliprev, na observação da parte financeira, você vê que eles falam, não, o justo é isso, fazer por 5 anos ou por 36 meses. Os próprios médicos falam assim, aqueles que são honestos. Outros não vão falar assim porque eles querem se aproveitar da lei e fazer isso. Nós sabemos, entender, e lá atrás tinha parecer jurídico que dava ao diretor de previdência atuária a média para que eles fizessem para os horistas, que naquela época era só o médico e os dentistas que eram. Mas isso já era feito lá atrás através de um parecer jurídico, tanto do Fernando Stein, não sei se vocês lembram do Fernando Stein, né, Fábio? E como do Douglas. Não. O Fernando Stein e o Douglas, eles dão parecer, ambos são da Sanches, você pode pegar lá, acho que ele fala... O Douglas de Rio Preto. O Douglas. Tem 2 Douglas. Isso, tem o Douglas da Norbero e tem o Douglas da Sanches. O Douglas da Sanches, que tem a mesma interpretação e trabalhava junto com o Fernando Stein, que é da Sanches. E você pode pegar lá, eu não vou expor aqui, porque todos os pareceres são nominados, mas o conselho pode estar indo lá e a gente vai ver. Ele fala o seguinte, ele entra na integralidade,
o último salário de remuneração para o horista, em média. Ele nunca deu um parecer sequer falando sobre o cálculo. E é aí que eles deveriam entrar, falando que o cálculo dos 5, dos 36, ou desde o momento que o Instituto é instituído, seria o correto. Vou mais longe. Nós tivemos um dos procuradores que não estão mais lá, que tinha a interpretação, né, em discussão com o Fernando Sten, que o correto seria pegar uma média desde a instituição do Instituto em 2001. E nem o doutor Fernando, e nem esse procurador, que já não está mais com a gente, quis colocar essa interpretação no papel. Em todas as aposentadorias. Em todas. Nas aposentadorias. Em todas as Mas aposentadorias. parecer jurídico fora da aposentadoria, você viu? Então, Um parecer jurídico único para a aposentadoria. É assim, eu não vi esse parecer, mas o que eu posso te afirmar é que deve ser mais ou menos o que a Procuradoria Jurídica de hoje lhe fala. Olha, nós somos um departamento parecerista e opinativo. Nós entendemos que isso está irregular, que é inconstitucional e que você não deve fazer. Mas se você quiser fazer, a responsabilidade é sua. É isso que eles fazem. Tem vários casos desse da Sanches, da Norbel, da nossa procuradoria anterior, da nossa procuradoria atual, e aí é uma questão de perspectiva. Eu, por exemplo, se eu tenho uma procuradoria jurídica que me diz que está errado fazer assim, se eu fizer, eu estou assumindo a responsabilidade. Para eu assumir a responsabilidade, e aí eu vou ser muito claro com você, a Procuradoria Jurídica do Instituto hoje entende que nenhum dos servidores públicos municipais, mesmo os anteriores a 2003, tem direito à emenda constitucional 47 em seu artigo 3º. Essa é a interpretação deles. Eu não concordo. E nesses casos, a Beatriz, que é diretora de Previdência, dá o parecer e eu endosso o parecer dessa. Essa é uma briga que eu acho justa. E aí eu concordo, e aí eu uso a minha prerrogativa de presidente. Agora, a fazer aquilo que eles estão me dizendo que é ilegal, inconstitucional e que já vai dar problema, aí eu estou assumindo uma responsabilidade que é a mesma coisa que dizer que eu não preciso de procuradoria jurídica. Aí eu mesmo dou parecer em aposentadoria. Eu acho que não seria o mais correto de se fazer. Justamente isso, que ao pensar na de 2011, você teria que pensar também na emenda 47. Quase que da mesma forma. Não, mas o problema de 2011 é outra situação. O problema de 2011 é que o próprio advogado do pessoal, não estou falando do André, Procuradoria Jurídica ou sindicato, eles mesmos entendem que você, primeiro, a situação da migração em 2011 é muito mais complexa do que quem fez em 2001. Porque quando você faz a migração em 2001, você está anterior à emenda constitucional, tanto a de 2003 quanto a de 2005, que fala literalmente. A 47, você sabe que ela faz um lastro na emenda constitucional número 20, que retroage a 98. Então a gente usa o lastro da 41, que é 2003. Ok? Então quem entrou então em 2001, 2002, né, com as migrações que nós tivemos para estatuto, isso é relativamente até tranquilo para você defender a tese. Em 2011, você faz uma migração de pessoas que lá atrás, se você pegar a instituição do estatuto e do instituto, é dito que elas não poderiam fazer a migração. É literal. E elas só podem fazer em 2011 porque acharam uma nova forma. Muito depois, elas viram estatutárias 8 anos após a última data permissível por uma emenda constitucional, que é 2003. Então aí começa o primeiro problema. Mas o maior problema que advém das migrações de 2011, que não é a gente discutir integralidade ou média apenas, é o Tribunal de Contas ter instruído num primeiro momento, porque a determinação só vem posteriormente quando ela determina após todas as instâncias recursais. Isso só aconteceu em um caso, e ela determina para a gente a anulação da aposentadoria, porque não tem fonte de custeio. Com 5, com 15, com 20, com integralidade ou com paridade, ela não diz. Aí, nesse momento, o Instituto começa a discutir com o Tribunal de Contas, né? Olha, o servidor não pode ser penalizado por um erro que não é dele. Porque se para mim fosse em 2011 oferecido
o que foi oferecido para o pessoal que não conseguiu migrar lá atrás, eu também teria aceitado. Isso independe, isso é uma decisão pessoal. Depois a gente sabe de todos os problemas que vieram. Então, nessas duas conversas, nessas duas consultas que nós tivemos, primeiro em São Paulo, tá? Que é onde efetivamente se toma a decisão, e depois em Campinas, que é onde efetivamente nos fiscaliza, nos ficou, porque eles nunca vão te dar um parecer dizendo faça isso ou faça aquilo, não é a instância deles. Mas ficou para a gente relativamente claro que, pela média, eles registrariam, que é o artigo, né, considerado como permanente, né, da Constituição Federal, independente da migração ser de 2011 estar com 5 anos ou não. Então a gente começa a ter a perspectiva de ter uma alternativa para manter a pessoa aposentada, para não anular a aposentadoria. Num segundo momento, eles constituem advogados que começam a discutir com eles, pedem para conversar com o Instituto e levam o caso para o sindicato. E os próprios advogados entendem que o lastro legal para se começar a discutir a aposentadoria com fonte de custeio, e aí integralidade ou média é outra história, são 15 anos. 15 com 11 dá 26. A gente não está nem perto. E num segundo momento, para que você tentasse resolver a situação de uma maneira mais amigável junto ao Tribunal de Contas, e até para que eles tivessem parâmetro para discutir isso judicialmente, que fosse feito um projeto de lei para os 445 servidores migrados, que fosse implementado para esses servidores de 2011 uma fonte de custeio adicional. Isso tudo não tem a participação do Instituto, isso é um entendimento do grupo, né, dessa comissão de servidores, em assembleia sindical com seus advogados e no sindicato. Para você ver o quanto o Instituto tem tomado cuidado em preservar o servidor, que a gente participou mesmo não sendo parte, né, do processo. E o Dr. Vinícius, que é quem conversa com a gente constantemente. O primeiro caso julgado em primeira instância desse pessoal de 2011, que tem servido como parâmetro, ele é posterior ao nosso entendimento, mas não serve de parâmetro, é um caso de uma servidora cujo advogado é o mesmo advogado que está discutindo com a comissão e com o sindicato, que é o responsável pelo projeto, né, que eles vão discutir com o executivo agora, e eles entram com uma ação. E a justiça, em primeira instância aqui no município, dá em caráter liminar a seguinte decisão: Poliprev, mantenha a aposentadoria da servidora da seguinte forma: faça o cálculo dela pela média, como se ela tivesse no INSS, faça o pagamento para ela, né, como se ela fosse aposentada pelo regime geral, e a diferença apontada deposite uma conta judicial. Quando a matéria transitar em julgado, esse valor é revertido para a servidora ou de volta para os quadros, para os cofres do Instituto. Então, basicamente é isso. Ou seja, Isso não é justo, né? não. Oi? Isso, quer dizer, fazer isso com o servidor. Não é justo. Que pagou. Não é justo. Não é justo. Não é justo. Agora, essa questão ela de pagou. justiça ou não, tem a parte moral, que é o que o Edu está falando. A média é moral? Completamente. Se dependesse do André fazer, o André faria. Dos últimos 5, eu sempre quis fazer dos 10, né? Mas vamos pensar no período prescricional, a gente pensa em 5 anos. É legal? Não é legal. É mesmo o caso desse. Se a gente pudesse, e eu sou muito sincero, e o pessoal do 2011 sabe disso, se eu pudesse dar um parecer meu, né, bancando a aposentadoria do pessoal de 2011, eu daria. Mas eu tenho apontamento do Tribunal de Contas, eu tenho entendimento dos advogados das próprias partes, eu tenho entendimento judicial de que isso não é possível. Como é que eu vou fazer? Legal, eu acho que a discussão dessa lista, que é mais importante que está nesse tema aqui, é que ficou claro para a gente. Eu acho que a partir desse momento, a partir de alguns tempinhos atrás, não sei quantas coisas você já fez, que não é médio, Foram poucas. vai ser pela última remuneração. Os juristas que têm direito à paridade vão se aposentar pela remuneração, a última remuneração. Agora, eu acho que o Instituto tem que criar alguns cuidados para que não aconteça o que já aconteceu das últimas aposentadorias, que o médico fez uma quantidade de hora, depois de chamado para assinar a aposentadoria, foi lá, viu que o outro lerite dava R$4.000 a mais e mudou de lerite. Então, isso vai causar uma despesa muito grande no Poliprev, e isso vai acontecer.
E aí, então nós temos que criar na Pauliprev algo que não seja injusto. Na verdade, o que é justo, mas nós temos que criar alguma forma que essa injustiça seja barrada por malandragem de alguém. Tá? Então, principalmente hoje, nós temos muito mais onistas a partir da lei que transforma as Então, uma coisa que a gente profissões. precisa deixar claro. Primeiro, esse cuidado. Primeiro, nós fizemos já uma avaliação anterior sobre as médias. A gente detecta um ou outro caso, tá, em que houveram essas situações. A maior parte dos servidores, eles entendem mesmo que o que é feito é justo, o que era feito era justo. Mas a gente tem marcos temporais na situação. Nós temos, salvo engano, porque a gente volta e meia é surpreendido com novas ações judiciais que chegam para a gente. Nós temos, salvo engano, 3 ações de contestação dessa situação média e integralidade, em que o servidor está contestando exatamente isso que a gente está conversando aqui. Ora, se eu tenho direito ao meu último salário, por que vocês fizeram a média dos últimos 5 anos? Se eu quisesse me aposentar pela média, e aí assim... Eu senti um que é advogado. Exato. Então, é assim, a gente sabe, a gente conhece de onde vem. E qualquer servidor aqui que procurar qualquer advogado, o advogado vai pegar o colo e falar, não, você se aposentou pela média A ou pela média B. Você não se aposentou com o seu último salário. É uma falha da nossa lei. Por isso essa discussão. Primeiro, se o Tribunal de Contas nos der um parecer favorável, que eu acho muito difícil, e por isso que está na mesa do presidente, e o que nós estávamos fazendo estava certo, a gente tem um parâmetro de utilização disso, que dá para ser depois justificado numa eventual ação. Primeiro caso, não precisamos minimizar ações. Vocês vão ver nos próximos anos, comigo, depois de mim, provavelmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, depois de um apontamento da Prefeitura de Paulínia, reconheceu neste ano que o Instituto, que até hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo fazia confusão, de que o Instituto ele não tinha autonomia financeira, orçamentária e administrativa, enquanto nós só não temos autonomia orçamentária. O jurídico da Prefeitura, por conta do estouro da folha de pagamento, foi fazer uma avaliação do que a Prefeitura pagava. Descobriu-se que a Prefeitura paga, historicamente, os precatórios do Pauliprev. Por isso nunca foi apontado nos nossos balanços. O jurídico da Prefeitura, a Procuradoria Jurídica, mandou para o prefeito, que oficiou ao Tribunal de Justiça, e a partir desse ano agora, 2019, o Tribunal de Justiça reconhece que o Instituto Pauliprev só não tem autonomia orçamentária, mas ele tem autonomia administrativa e financeira, portanto, é o responsável pelo pagamento dos precatórios. Vocês vão ver nos próximos anos, esse ano. Eu até sei quem é o advogado. Resumindo a Vou história. passar a palavra. Resumindo a história, nos próximos anos vocês vão ver que essas ações judiciais, que motivadas por assuntos como esse, que não tinha reflexo direto na gente, porque a prefeitura pagava a conta, vai começar a pipocar, e a conta vem alta. Mas veja bem, né? Vai passar a conta pra gente pagar, tudo bem. Não acho que tenha que pagar quem não deve, não é isso? Mas quem fez a lei foi quem mesmo. E quem aprovou a lei foi quem? E a Pauliprev paga a fatura? Então, por Então, isso- assim, não acho nem ruim que a prefeitura estava pagando os precatórios. Sabe por quê? Ela está pagando o resultado do que foi lá em cima. Aí é Lamentável, mas é O isso. que acontece? A gente, nos próximos anos, aí a gente vai voltar para aquelas discussões. Um assunto acaba levando ao outro, pessoal. E essa situação de você regulamentar e regularizar legalmente impede, e independente do assunto, impede novas ações, novas condenações, novos precatórios e novos pagamentos. Mas em que, agora, diga-se de passagem, nós vamos ter precatórios altos para pagar o ano que vem. Né? Porque, para quem não sabe, o precatório é uma dívida contraída através de ação judicial. Quando você recebe uma condenação de até 30 salários mínimos, vamos arredondar esse ano, 30 mil reais, isso vem na forma de RPV, você paga à vista. Quando ele é até 30 de junho do ano, você tem que colocar ele no seu orçamento para pagar no ano anterior. A partir de 1º de julho, no ano posterior, desculpa. A partir de 1º de julho, você condiciona ele para pagar no outro ano, porque isso tem que ser condicionado ao orçamento. Ou seja, que do primeiro semestre desse ano, 2020, segundo semestre, 2021. Então, todas essas minimizações de eventuais ações judiciais, que tem reflexo direto na gente, evita que a gente pague
Pegar contas e fácil, caras. prefeito, né? Agora, em outra parte, quem vai pagar a conta efetivamente é quem fez a lei. Por quê? A gente volta àquela discussão do déficit atuarial. O déficit vai aumentar e, naturalmente, a prefeitura vai ter que aportar cada vez mais dinheiro. Só que vai chegar um momento que a prefeitura não vai conseguir aportar mais dinheiro. Então, a gente precisa resolver a situação agora. Então, por isso que essas medidas. Tribunal de Contas, paralelamente à discussão da base previdenciária. Eu espero mesmo que os nossos procuradores, junto com o jurídico da prefeitura, encontrem embasamento legal para a gente colocar a média em lei. Porque até pegando, tem observações suas numa ata de 2015, até pegando como parâmetros, e eu conversei com o Juliano, acho que todo mundo sabe que eu sou amigo do Juliano, embora tenha algumas divergências em alguns cálculos, em algumas coisas que nós conversamos, assim, várias e várias vezes essa discussão de média, de alteração das leis foram colocadas, né, nos conselhos e na diretoria do Instituto, e nunca foi transformada em lei. E mais cedo ou mais tarde as coisas aparecem, gente. O Leonardo, o procurador, ele vai levar esse assunto pra gente lá na base? Isso, ele está estudando a constitucionalidade. Tipo, pra quinta-feira agora não dá tempo, né? Eu pedi para ele máxima urgência. Isso é uma coisa que a gente já está discutindo, tá? Já era para ele ter levado na reunião anterior, ele não teve tempo porque ele não conseguiu encontrar parâmetros de constitucionalidade. Aí, assim, eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei para ele. Leonardo, se você tiver dúvida, põe. Porque tem todo um processo que vai passar pelo Executivo, pela Procuradoria Jurídica, e se é interpretativo, vamos interpretar de acordo com algo que a gente acha que seja o moralmente possível. Então, provavelmente, ele vai levar nessa reunião do dia 5 que vocês têm. Se não for nessa, um mais tardar na outra, porque a intenção é incorporar esse estudo da média, desde que o jurídico não crave que é inconstitucional, na mudança dos artigos da Lei 18, para que a gente tenha agora sim lastro legal para discutir. Eu quero deixar minha última fala aqui. Pera só um pouquinho, porque elas têm perguntas, talvez seja para vocês se lerem. Não, eu só colocar minha última fala, só para terminar o assunto aqui, depois eu É o pergunto. mesmo assunto. Não pode falar. Falar Fala, ainda pode disso. falar. É que no meu entender, eu acho que a prefeitura não tem autonomia para fazer, porque ela é constitucional, então ela não tem autonomia para mudar isso, que é a emenda constitucional 47, artigo 3º e a 41, artigo 6º, não permite, porque é constitucional. Então a prefeitura não tem autonomia para isso, que nem as aposentadorias dos guardas. Mesma coisa. Então eu acho que o entendimento, que eu acho que eu concordava lá atrás, é de que você na prefeitura, isso é questão de justiça, né? A questão de justiça que eu acho que quando chegar aos tribunais, eu vou discutir isso hoje já com o pessoal do laboratório. Quando chegar na justiça, eles vão entender dessa forma também, quando chegar as ações da justiça, eu acho que vão entender dessa forma, que aquilo é justo, por quê? Porque há também essa grande diferença do mensalista, que se ele quiser aumentar o salário dele, ele faz um monte de hora extra para aumentar a TS um pouquinho só. Já nessa casa do Orissa, não. Principalmente o caso dos médicos, ele é uma loucura de diferença de salário se eles quiserem. E eles fazem o que querem, eles aumentam o salário do prefeito o que quer. Então eles vão fazer o que querem no salário deles também. E não pensa a gente que bobo aqui que vai achar que não façam não o que faz. Alguns não farão, porque alguns são os honestos, mas a maioria com certeza farão quando perceberem que... Porque eu, por exemplo, quando alguém me pergunta, Orista, como faz? Como a gente faz? Último 36 meses, sempre falei, último 36 meses faz média, que a pessoa não corre para fazer 160 horas no último mês, aquele que faz 95 horas todo mês. Então, eu acho assim que nós deveríamos estudar justamente esse caminho, né, que está juridicamente tentando, mas eu acho que a gente deveria colocar isso, porque inconstitucional ela vai ser se ela for colocada na lei. Então, eu também tenho essa impressão, você tem razão, mas aí, para isso que a gente tem a Procuradoria Jurídica, eles vão analisar. Porque, diferentemente do que aconteceu no caso dos guardas, os guardas literalmente tinham pareceres desfavoráveis, foram desconsiderados por quem fez a lei. Isso a gente está estudando, nós não encontramos ainda inconstitucionalidade. E embora eu entenda que a última remuneração é a última remuneração, o servidor ser honesto ou desonesto, é uma outra discussão que eu acho que é problema de quem faz gestão. Tá? Eu acho assim, e aí eu vou falar para você com a clareza de quem já esteve no hospital e você sabe disso. A pessoa faz bagunça e faz o que quer se você deixar. Porque o médico dorme no pronto-socorro à noite sem atender, porque você deixa ele dormir. Porque eu ia às 2, 3 horas da manhã tirar médico da cama e você sabe disso.
Eu não vou nominar, mas você sabe quem eram. Então, assim, eu acho que isso, primeiro, é problema de gestão. Segundo, isso é responsabilidade de todos. O servidor tem que ter responsabilidade sobre o que é dele. O Instituto Poliprev é dele. Por quê? Se a gente está dizendo que é inconstitucional eu colocar uma regra de média em lei municipal, como é que pode ser legal eu colocar essa regra de média numa interpretação administrativa? Aí a gente está transferindo a responsabilidade. Sempre uma moralidade com a legalidade, né? Então, assim, eu de verdade, a gente está discutindo muito isso e eu tenho muita assim, esperança de que o Tribunal de Contas, até respeitando os nossos contatos pessoais, nos dê, e isso é demorado mesmo, mas nos dê um feedback sobre isso. Olha, o que vocês estão fazendo está legal. Eu acho que vocês deveriam caminhar por isso. Porque aí ele me dá um embasamento administrativo para me defender depois. Porque hoje eu tenho um parecer jurídico A minha contrário. esperança, André, é o que aconteceu quando o candidato a prefeito trocou faltando 12 horas para coisar, e era legal, mas era imoral. E o que os juízes estão entendendo hoje? Hoje nós temos jovens aí na justiça, nos judiciários, que estão entendendo de uma forma, mesmo que seja legal, o que é imoral, eles estão contrariando isso. Isso aconteceu lá e aconteceu agora nessa eleição. Nessa eleição de agora, de anteontem, aconteceu isso também. Tirar o cara da campanha, isso era ilegal? Não, mas é imoral. E eles estão fazendo isso. É por isso que eu falo para você, o que é moral e é ilegal, às vezes, na justiça, eles têm um entendimento assim. E isso é a esperança que eu tenho. Dependendo do resultado dessas ações que estão em curso, a gente pode voltar a discutir a história. Mas antes de um resultado definitivo, eu não posso arriscar o patrimônio municipal. E hoje fica caro. É muito caro. É mais barato a gente pagar já no nascedor. A Silene quer fazer uma Eu pergunta. duvido. Questiono você com essas iguais temporal, legal. Eu acho que está atendendo ao Congresso. Já. 3, 2, 1. Pode falar, Silene. Pode perguntar. Não, eu vou voltar lá na primeira pergunta que eu fiz com o André, porque eu perguntei sobre o P3, se não era uma lista, porque antigamente era separado, tinham professores mensalistas e professores horistas. Eu vou responder para você, Silene. Tá. E professores horistas. Aí eu queria saber se eles entraram nessa história aí que o Edu está contando, se a aposentadoria dos professores P3 horistas não tiveram problema, até, pelo menos para quem migrou lá no período certo. Silene, lá né? no Passadão, enquanto eles eram P3... Porque tinha um máximo de horas que nem chegava no mínimo do médico. Então, mas aí o do P3 era bem tranquilo a quantidade da aula. Constante. Era uma coisa assim constante, não era essa coisa louca como é hoje. E não é mais louco ainda em razão da gente não ter nenhuma média para apurar. Então, do P3 lá atrás, que era o P3 horista, e tinha o professor PEB1, que era EMEI, fundamental, o professor horista, ele tinha mais ou menos aquela quantidade de aulas. Tinha um mínimo e um na máximo remoção, que não era nem esse mínimo. Nem me lembro de problema com o P3 na aposentadoria. Ah, tá. O que Então, ocorre é exatamente eles- isso. O magistério, em âmbito geral, ele tem uma carga horária devia ter constante. percebido. Aí entra aquela história da suplementar, da complementar, mas ele é constante. Aí a discussão é o que Na hora é de contrato ou não. atividade, O problema que o Edu está levantando, e que é uma preocupação justa, e que eu concordo com ele mesmo, E que é em relação à atual moralidade, é o problema da carga horária de médicos e dentistas. Que essa é variável, e muito variável. Muito, é coisa de Isso louco. houve ano passado. Campinas tinha esse problema, ela resolveu como? Extinguiu os contratos de horista e transformou tudo em mundo mensalista. Em Paulínia, né, que a gente já estava com um problema relativamente... A gente já estava com o cobertor curto em relação a médico e dentista. A gente, ao invés de resolver aquele problema primeiro, a gente cria um maior... E não estou questionando a transformação do professor em horista no PCCB. Eu estou questionando de novo as decisões e os estudos realizados, deixando à margem das discussões a preocupação com o Instituto Poliprev. Agora Que eles ninguém estão tem com essa os preocupação. horistas do hospital. Isso. Agora ficou... Não, a minha pergunta ia vir muito nesse caminho, porque como eu não conheço essa questão da carga horária do médico, isso é regulamentado o quê? Por lei municipal. Então, ele pode também modificar essa carga horária minimizando.
Tem essa possibilidade. Pode ter uma lei Que minimizadora. eu só consigo ver Agora eu que vou isso como responder. possibilidade. Vamos cada um na sua área. Não Eu que vou sei. responder. O caso é o seguinte: o que acontece? Por que não minimiza? Por falta de recursos humanos. Se ele engessa e ele não permite que o médico faça uma carga horária menor, ele desassiste a população. A última remuneração do salário do prefeito foi alterada em virtude do salário dos médicos para que eles pudessem fazer uma carga horária maior, porque a população estava imensamente desassistida. Então é uma bola de neve sem tamanho. Não tem como ele Contratar primeiro para depois entendeu? pensar Ele não em pode fazer isso. minimizar, falar assim, não, o médico vai fazer apenas Tá contratando, gente? 60. Tá contratando? Sempre vai faltar. A gente já viu que não E a resolveu opção de contratar? Só para exemplificar o que a Sandra está falando, eu gosto de usar exemplos práticos. O Edu estava comigo lá. Em 2001, eu entrei no hospital em 91, em 2001 eu assumi a diretoria do hospital. Quando eu entrei, logo depois eu me tornei preposto da prefeitura em ações trabalhistas. A gente não tinha ainda o estatuto. Tá aqui o estatuto do servidor, mas éramos todos seletistas. O instituto vem no final do ano. Enfim, qual que era o problema de cumprimento da carga horária? Esse contrato de trabalho, ele existia desde o início da contratação do médico. Inclusive ele era escrito totalmente errado, a gente teve um monte de ação, porque colocava, os primeiros contratos de trabalho falava que a carga horária era de 96 horas, podendo chegar a 160. Depois que houve uma alteração, colocou de 96 a 160. Por quê? Médicos entraram na justiça contra a prefeitura, né, lastreando o contrato de trabalho deles em 96 horas e exigindo hora extra a partir disso. E aí, nas ações movidas, né, pelo Sindmed contra a prefeitura, a gente organizou isso, e aí que organizou o contrato de trabalho de 96 a 160. E naquele momento era uma bagunça danada, e tinham médicos que faziam 240, 250 horas mensais, e aí até 160 era hora normal, e a partir disso hora extra. Sabe Nós- quando regularizou a jornada do médico? Olha aqui no meu super caderninho, em 2008, porque não tinha um parâmetro de Isso, mínimo e era uma máximo. bagunça. E aí o que a gente fez? A gente pediu contratação. E aí você contratou. E aí quando você lá em 2000 nós fizemos N contratações para a área de saúde, nós reorganizamos a escala de trabalho de forma que você tinha uma escala de trabalho preenchida e você não tinha abusos, respeitando o tempo de serviço do profissional, a carga horária dele, que ele fazia mensalmente na média, com direito à escolha das horas escala. E você resolveu, o que valeria para o Poliprev também. Eu pego um médico que tem uma média de 160 horas, é injusto. E nós tivemos um caso recente, tá, Edu? Nós tivemos um médico que a média dele era de 150 horas mensais, e no último mês, antes da aposentadoria, uma médica, na verdade, ela informou, né, que ela estava entrando em aposentadoria, tiraram ela da escala de trabalho, reduziram a escala dela em 30 horas, e ela se aposentou com 120 horas, e a média dela era 150. O inverso também acontece. Mas é mais difícil. Mas Não, mas a questão da justiça. Vamos, gente. Aí Ela achava que era- entra na questão da justiça dos dois lados. Né, que o Edu falou. Então, assim, a gente, se Deus quiser, vai acertar isso. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou começar a colocar Acho que um eu vou dar assunto história. por pauta. Por isso que eu falei assim, falta carregada. Eu vou colocar só um assunto. Não, eu já tinha observado. Não, é porque o Edu me pediu 15 minutos, já foram 50. Você não pediu, não. Sabe, coloca um tempo. Não, eu peço pauta, ninguém me dá. Eu não ia falar, mas ela me cutucou. Eu peço pauta, ninguém dá. Aí depois que eu dou um surto no WhatsApp, todo mundo quer dar pauta. Aí na pauta eu quero ficar falando 3 horas. Não, vamos organizar isso aí. E você surtar? Antes de você surtar, cadê pauta? Vamos lá, gente. Terceiro item da pauta é a alocação de investimentos. Boa noite a Vocês são todos. demais. Eu, o Adelso, junto com o comitê, o Conselho de Administração e o Conselho... Você não tem Enxerga eu, cara? Eu não tenho, não tá atrás. Vamos lá. Aí... Hã? Eu tô bem nervoso, recebi meu celular, tá instalando 50. Aí daí minha mulher, onde você tá? O que você tá fazendo? Eu falei, não, calma, tá Prova que você está aqui. Depois você manda a gravação pra Vou moça, tá tudo atualizar aqui certo. quando tiver voando.
Faz uma live para ela, ela não vai Gente, acreditar não. junto com o comitê, tivemos contato também com a nossa consultoria financeira. O mercado, que a queda da Selic vem se tornando renda fixa bem desinteressante. Então, isso com todo o Instituto, Secretaria da Previdência, descobrindo onde que a gente vai ter que aplicar para a gente conseguir bater a meta atuarial, que é o IPCA, o indicador de inflação, para corrigir o valor, e mais 6% de rentabilidade real. Olhando a nossa carteira, você pode estar saindo? Passa aí, André, faz um favor. Só essa aqui, tá? Por favor. Olhando a nossa carteira, quanto a gente Paga a luz aí, gente. tem de estoque no caso que a gente chama de o IMAB, que é o que a gente está esperando mais um ponto percentual da Selic, que eu já vou comentar, que ele dá uma rentabilidade de 1 a 1,5, chega até isso no mês. Então a gente tem mais um prêmio, tem mais uma rentabilidade a ferir ainda. Por quê? Esse aqui é o relatório do Banco Central, que é o famoso relatório Focus. Qual é a importância dele? Ele traz o palpite e a média em torno de 130 instituições financeiras. Os grandes bancos, corretores, tem vários tipos de cadeias e de instituições que participam. Ela está prevendo, entre outras coisas, que a taxa Selic, já está vendo que está mais fácil, que está em 6 hoje, no mês de agosto, que estava a projeção 6,25, vai cair até meados de outubro para 5. Então a gente vai ter mais uma queda de até 1% na taxa Selic. O governo está querendo fazer uma política expansionista para estimular o crédito. A ideia é essa, nem sempre reflete, né, no valor do crédito, para ter uma retomada econômica. Com isso, nós vamos ter títulos, por exemplo, se eu comprar título no Selic, vendendo a 5%. Descontando a inflação, a gente começa a ter algo em torno de 2% de rentabilidade real, enquanto que a nossa meta é 6%. Então a gente tem um estoque grande, que a gente teve rentabilidades de 8%, 9%, a gente vai ter mais um pouco de prêmio ainda de rentabilidade para receber, mantendo por volta até de setembro a outubro, que vai ter essas quedas para projeção, tá, gente? Isso é a opinião de 130 grandes instituições financeiras do país. E aí eu quero chegar, porque a gente começou a mexer já, eu quero chegar para outubro, olha gente, outubro, novembro, olha gente, a gente precisa movimentar 400 milhões. Aí isso aí sai na mídia, vai ficar um negócio muito dinheiro para ser mudado uma vez só. Então a gente, comitê, conversando até com o NDB, começar a movimentar aos poucos, para ir fazendo outras posições. Aí a ideia que a gente estava pensando é fazer o quê? Já mexer em torno de 15% nesse estoque de MAB, que está em torno de 60 milhões, e no Santander, que combinado com os repasses que vêm, já são aplicados automaticamente. Hoje a gente está com um saldo no Santander em torno de 34 milhões que não precisa, rendendo o CBI, que também está ruim de rentabilidade. Então a gente falou, vamos reduzir isso, deixar só 10 a 15, que é o suficiente para fazer o giro do mês. Como a gente tem um saldo financeiro, ele sempre vai estar aumentando, logo mais a gente volta e vai reduzindo ele. E trabalhar com uma faixa de 80 milhões. Das opções que tem, todos os tipos que estou buscando, de ações, mercado, crédito privado, de grandes instituições, claro, a gente tem créditos privados na carteira, mas não sabe para aqueles fundos históricos. E infraestrutura também, pode ser imobiliários, também estão fortes. Então a gente fez uma estratégia que vamos entrar em ações. Qual que é o limite nosso que a gente tem? Atualmente a gente tem 168 milhões aplicados em fundo de ações, que representa 13,35%. O limite da nossa política de investimento é 20%. Quando atingirmos o pró-gestão, autoriza-se a 25%. Só que isso tem que estar na política de investimento. Porque a gente vai, logo mais, a gente vai ter que fazer apresentar para o Ministério essa política de investimento. Já é o mês que vem, né? Prazo máximo 31 de outubro. 31 de outubro, né? Não, para a gente fazer etapas. Aí depois dá para ficar, vamos ficar, por exemplo, vir aqui, ó, vamos movimentar agora 200 milhões. Vamos mais devagar. A ideia foi pegar o valor, vamos ficar valores muito altos. A gente sai um pouquinho agora de uma B, esses 80, você vai 20 do CDI, só 60 do AB. Depois meio CDI. Aí vamos junto com consultoria, vamos pegar crédito privado, qual o limite de código, qual que a gente tem, qual que a gente avalia que é bom, vamos crédito privado, depois aos poucos a gente vai tirando. Mesmo porque tem mais um pouco de rentabilidade. Então, se eu tirar tudo agora também, eu perco sempre dessa queda de 1%. Aí, sugestão, a gente trabalhou o quê?
fundos que estão na nossa carteira, que estão bons, para evitar abrir mais fundos, mais extratos, mais trabalhos de acompanhamento. Na parte de ações, chegamos nesses 3 fundos, tá? Que é o do Itaú, ações do NEPS, sugestão de 30 milhões, Icatu, Vanguarda, Icatu, acho que fala. É Icatu mesmo. Icatu, Vanguarda, dividendos, 30. Icatu, administração e gestão pelo Itaú, administração pela Bradesco e a Casa Icatu, que ela tem dado resultado e premiação nos últimos 5 a 8 anos, eles estão geralmente entre as principais casas de investimento. E no próprio Bradesco já tem a nossa carteira, administração e gestão do Bradesco. A administração ainda bem que eles chamam. Justificativa é isso. O Icatu, Itaú, ações unânimes. Olhando a rentabilidade, olhando a taxa de administração, de 23 dias úteis, não é um prazo alto para ações, e tem taxa de performance que a gente até prefere pagar, que você dá um incentivo para o gestor buscar acima de um indicador que ele fala para você. Então, como é que é essa taxa de performance? Estou combinando com você um exemplo que eu vou buscar 10% ao ano, só uma ideia, isso que é renda variável, sabe? Só para ficar mais fácil explicar. Mas, Douglas, se eu conseguir 12, você me dá um dinheiro a mais pelo trabalho? Temos 20% do que passar. Não é sobre o total. Então, nós somos com 20%, é só o que passar do combinado. No caso, é o Ibovespa. Tem apresentado, ao longo de 2019, só até o mês de julho, até só esse ano aqui, perdão, 23% de rentabilidade. Do ano passado, 22%, 27%, então, relativamente consistente, apesar de renda variável, está entregando na média 23, 25, 26. Pode ser que tenha uma crise no mercado. Lembrando que isso tem estratégia de longuíssimo prazo nosso. Não vamos precisar, de repente, ter que vender por início, ter que vender com prejuízo. Não, está ruim o mercado, a gente espera melhorar, volta a ter a rentabilidade. Esse é o primeiro, né, que a gente está sugerindo por mais 30, a gente já tem valores neles. Ainda levando em consideração que o governo federal está indo no bom caminho, é isso, no investimento? Ou a política do governo federal está sendo boa, é isso? O que acontece? Na verdade, por que ações estão melhorando? Porque como renda fixa está ruim, ou você vai pegar isso por renda variável, ou comprar imóveis. Por isso que tanto fundos imobiliários estão subindo, e como ações estão subindo, novos entrantes. Porque quem que vai estar feliz com uma rentabilidade de 4,3%, que o pessoal está pagando em torno de 70% CDI, 80% CDI. Então isso afeta. E a ideia do governo é o quê? Você tem lógica de países que você tem um setor que vai investir produtivo, quero comprar empresas, ter lucro a partir disso, e tem a nossa cultura, que é de rentista. Então a gente está acostumado a ter títulos a 14%, 12% pagando juros. Você com 1 milhão na conta, você prefere abrir uma empresa e correr o risco de quebrar e perder o dinheiro? Ou pôr para comprar, vender 12%, 14% no ano e ficar em casa? Você acaba ficando mais rentista do que produtivo. Então a ideia é que, já dado que não tem uma análise assim que a gente aprende lá na faculdade, mas não funciona, baixa a Selic, estimula crédito, não, porque os bancos não estão baixando. Então ele está forçando o quê? Renda fixa não vai ter mais rentabilidade, você vai ter que achar um lugar para aplicar. Aí começa as ações de empresa e aí, teoricamente, é para vir uma retomada de crescimento. Porque você deixa desinteressante aplicar em renda fixa, que seria o rentismo, vamos dizer assim. E aí vai para o mercado de ações. Douglas, esse cenário atual. Cenário atual pode sofrer uma mudança, uma reanálise. Não dá para saber. Se eu falar para você que é possível, mas se você vai manter, não dá para saber. Daqui 1 mês, 2 meses, nós podemos rever e falar, olha, vamos mudar o foco e etc. Dá para fazer isso em cima dessas sugestões de aplicação. Né? Tá. E tem que ser uma pergunta, por que 80? Por causa do nosso limite também de ações. Mas lembrando que se der uma baixa aí também, você não pode ir lá e mudar, porque daí você vai perder a rentabilidade. Não quer ter mais rentabilidade. Então, assim, não pode. Você vai acabar perdendo mais do que se você deixar, esperar ela voltar a subir, né? Imagina que diariamente o pessoal está discutindo o preço do seu carro. Igual aquele jeito que eu expliquei um dia aqui. Você comprou 100 euros. Aí você vai no mercado dia seguinte, está valendo 80. Você só vai perder se você vender. Como a gente tem prazo para esperar, o dia que voltar a valer 110, 120,
Porque se você observar ali, ó, os valores, eles oscilam, né? Tem mês que rendeu muito, tem mês que rendeu... Mas você pode, o que eu quis dizer é o seguinte, você pode montar uma nova estratégia a qualquer a qualquer dia. Essa estratégia é agora. Sim. Você pode montar uma estratégia dependendo da maneira como o mercado se comportar, e a gente voltar a discutir isso daqui um mês, 2 meses. Se tem de projeção, que até final do ano esse cenário da Selic de fato aconteça. Nós podemos daqui 3 meses voltar a discutir isso. Olha, mudou o cenário, deu só que daí a gente vai ter um estoque maior para trabalhar. Tudo bem, mas nós podemos voltar. Vamos reverter a saída. Por exemplo, se tiver bom, a gente permanece. Se tiver ruim, a gente vai ter que esperar voltar. Hoje está bom para entrar, o bolso está no 103, 104, caiu para 100, 101, que é o número pontos do Bovespa. É um momento legal para voltar a entrar nela. Aí, como as reformas têm essa expectativa, ninguém, o pessoal, quando vem vender títulos, fala: não, vai crescer. A gente tem uma ideia que vai melhorar e bastante, ainda mais um pouco a bolsa. Tá? Ter ganho isso daí, bons ganhos. Lembrando que a gente entrou e comprou a posição em cotas lá no fundo. O gestor desses bancos vai passar o dia a dia comprando e vendendo para te entregar a rentabilidade. Então, assim, às vezes a própria, como eles estão em algumas eles são ações livres, ele mesmo faz a estratégia dentro do próprio fundo. Ao invés de, por exemplo, a pessoa tem uma crise, mineradora Vale, Brumadinho. Tem a parte toda social das coisas, mas os gestores estão aqui, na caiação da vaca, estão saindo de Vale, estão buscando isso aqui. Eles mesmos fazem essa realocação para amortecer isso. E aí você vai, não, isso você pode pedir diariamente, qualquer carteira, que é solicitar, qualquer estratégia. Esses fundos de ações, Douglas, eles têm, porque o mínimo no fundo de ação é 87%, né? Tem que ter de ação. 67%. Tem aí. Tá todo mundo sabendo, hein? Olha o que faz o CPA 10. Fazendo Olha o que faz o CPA CPA na vida do conselheiro. Tem Parabéns. dentro títulos públicos, todas elas. Você pode aplicar só no percentual, mínimo 67% para ações sem trabalhar. Porque às vezes ele coloca só para ter um amortecimento. Mas como o título também está desinteressante, geralmente estão cobrando mais 5%. Deixa um pouco em títulos para fazer caixa, pagar fornecedor. Não, estou falando dentro desses fundos, dentro desses fundos. A composição dentro do fundo de ações que vocês estão apresentando. O Itaú seria os 5%, Fábio? 5%. Tem um pouco por causa de caixa, né? Porque de repente, o que é esse caixa? Pô, preciso pagar um serviço de auditoria ou a taxa da própria B3. Minhas ações estão desvalorizadas, eu vou ter que queimar a ação para pagar o serviço? Praticamente tudo. Então eu vou lá e tenho sempre uma reservinha, é pequena, mas existe a reserva para fazer. Nesse caso, ele o dividendos. Essa carteira ele tem ações e dividendos, certo? Não, ela é ações que pagam bons dividendos. Até que isso aqui foi até uma estratégia, até, vamos dizer assim, um pouco mais conservadora. O que acontece? Quando o mercado começa a ficar ruim, bolsa caindo, aí briga de China com os Estados Unidos, ou o Bolsonaro falando algumas coisas por aqui afeta, o pessoal vem para as empresas que isso aqui só pagam bons dividendos. É quando a empresa distribui lucro. Vou pagar, por exemplo, 10 milhões em dividendos. Essa Aí você faz D3 o é cálculo, outra. 50 centavos por ação. Quem tem a ação recebe o seu Essa aí? valor. Não. Então, são empresas principalmente ou empresas que a gente pesquisou. Você pega esse aqui, o que a gente gostou dele foi a consistência dele. E D3 também, né? 21, 25. Ele faz uma mescla. Ele busca bons dividendos e o mercado bons, ele vai trabalhando com ações também. Porque a diferença é os dividendos e ações, né? Uma nós somos sócio da empresa, o outro nós somos tendo papel. Não, o acionista também é sócio da empresa. O dividendos é o Acionista, lucro, sim. é o lucro distribuído para o Dividendos acionista. não é. Você cobra dividendos, você não está comprando ações, você não está sendo sócio da empresa. Você está sendo sócio quando você tem ações. Dividendos é que você não Você Você só tem dividendos se você tiver sócio. Se você for sócio. Douglas, o que você falou da performance, da taxa de performance? Esse aqui não possui, ou seja, ele trabalha para ter o limite dele. com ações, ele sempre é a referência dele também é o Ibovespa. Anterior Esse não tem, só que a gente olha o rendimento nos últimos 4 anos. Tem uma consistência, teve troca de governo no meio, eles conseguiram entregar bons resultados.
E a última sugestão é o Bradesco que a gente tem, é um bom fundo também que a gente tem, taxa de administração dele está 1,5, é um posto taxa de performance, D4, dia úteis. Teve bons anos aqui, foi aquele ano que todos também não foram bem, né? Acho que até o anterior não tinha na lâmina de 2016, aqui 19, até meio do ano já conseguiu 13, e qual que era a ideia? Dar uma amortecida também, para não ficar só numa coisa mais agressiva, igual é a dos anos, tem uma outra coisa que eu, de repente, qualquer dos anos eu recupero no Select. São características parecidas em 24 ou 30 ações, os dois são ações diferentes. São duas casas, a mesma estratégia, só que com gestão diferente. Essa é a justificativa que a gente colocou para o Bradesco. E esses são os três locais, sei lá como chama isso, que você quer fazer essa aplicação de 80 milhões aí, é isso? Isso aqui seria 20. Você já foi dividindo lá, tá bom. Porque a ideia é assim, é o que a gente já tem na carteira, está trazendo bons rendimentos, bons retornos, questão de informações a gente tem disponível, é aberta, a gestão a gente acompanha. Porque hoje a gente está com 36 fundos. Aí depois a ideia é a gente dar uma diminuída, que não daqui a pouco não está com 50 fundos para administrar. E aí, Douglas, não dá, por exemplo, pela taxa de administração desse que é 1,5, sendo que a outra é 1,80 e a outra é 2. E outra é 2. Não dá para, de repente, aumentar mais nesse que tem uma taxa de administração menor? Mas a rentabilidade dos outros dois estão melhores. Se você Não, olhar a não, a porcentagem, estão primeira- mais consistentes os outros Não, dois. sim, é que a outra tem performance, por isso que... Não tem. Não, o Icatu não O tem. primeiro, eu estou dizendo. Ah, o primeiro tem, É mas isso que eu estou dizendo. O Não, primeiro mas é 30 milhões. aquela rentabilidade já está líquida ali público. Ah, é? Já pagou a gestão, já pagou performance, aqueles 20 e pouco que deu já está líquido. Porque o que acontece? Olha como é que é a sacada dos bancos. Reduzir, a gente viu que no P10, o administrador pode reduzir sem comunicar com isso. Só aumentar, que ele tem que chamar a Assembleia. obrigada. Eu sou o Bradesco. Eu sou o Bradesco sem Itaú. Mais duas. Meu fundo, com 2%, por exemplo, rendeu na 15 no total. Vamos falar umas contas só para simplificar. Então me daria 13. Você rendeu 14, 15 também, só que sua taxa foi meio, sua deu 13,5. Então eu vou lá, quando diminuiu minha taxa de administração aqui em 1%, só para meu fundo bater no seu. Então é variável. Você tem, o meu mercado está bombando, vamos para 3%. O mercado já está dando uma oscilada, eles vão diminuindo. Tanto é que tem fundos de renda fixa comércio. que estava em torno de 1 a 1,5 e hoje está 0,18. Aí o Banco do Brasil baixa, então também baixa. Eles brigam, né? 0,18, 0,4, 0,5, enquanto ele geralmente era padrão de renda fixa 1,5. Quando estava lá para os 14, 15%, 1,5, 2%. E aí, a concentração de bancos, que é o segundo critério que a gente coloca, tá? A gente quer distribuir, diminuir um pouco a exposição que estava na caixa, então a gente não pretende mexer. E lembrando, escolhemos esse fundo da caixa, os valores provenientes, tanto de compensação como da rentabilidade, a gente estourou o limite da nossa carteira, não pode ter mais que 20% em um único fundo. Como estava rendendo, foi por questão de rentabilidade, pequenos repasses, não foi uma coisa tão ativa, agressiva, estou botando e vai distribuindo, tá? A gente falou, vamos já regularizar essa situação. E aí a gente diminui o voto do PL do fundo, o nosso voto fica menos que 20% do nosso PL e diminui um pouquinho da minha participação no caixa. A gente quer uma coisa equilibrada. Então vamos continuar com 60% de bancos públicos, vai aumentar um pouco a do Bradesco e do Itaú. Vai diminuir E diminui um pouco do Santander, que a gente vai buscar fundos neles ainda para ficar entre os 5 grandes. Para construção civil, a gente já tem um fundo bom e multimercado, se não me engano. Mas não analisamos, esse é um segundo momento já para mês de outubro ou novembro. diminuiu o Santander, aumentou o Itaú, aumentou o Bradesco, né? O Banco do Brasil, desses 36%, 290 lá, mas 200 é título público.
PCA, mas tem de 4, 5, 6 e 7. A pessoa está tudo no cara de 7 espetáculo que está hoje. Amanhã só tomar café, não ia fazer nada. Hoje, com essa configuração atual, não é bom o resultado que você tem? Tem, a gente bateu até o. Até na próxima reunião a gente vai mostrar as rentabilidades até agosto, tá? A gente estava conseguindo até mês de junho 7,93 na carteira toda, considerando até os efeitos dos líquidos. Bruta, considerando as recuperações que a gente conseguiu fazer, vai para 9,8. Se fosse. Tá ficando legal. Vamos fazer uma brincadeira aqui com você. Se fosse uma situação, o futuro, se fosse hoje, como seria o resultado? Se pegasse, isso é o que eu quero fazer, mas hoje, que resultado que ele daria? Hipoteticamente. Hipoteticamente, não. Fica difícil. Por causa assim, que antes a gente começou a conseguir fazer 5, 10 anos, você tinha uma bela taxa Selic. Então, pelo menos a 12, não é que se eu chegasse aqui, por exemplo, uma Selic é 14. Olha, nesse ano aqui já conseguimos 7%, você vai falar, não, né? Ficar parado, está dando 14, 15, vocês não trabalham fazendo 5. Então fica difícil dizer. Mas a gente quer fechar pelo menos esse ano 11 a 12 da carteira, considerando também a recuperação, que a gente está focando no quê? Evitar o risco de concentração bancária e buscando mais recuperação de fundos. A gente descobriu que tem várias coisas que a gente pode fazer, desde trocar uma gestão por um bom banco que faz uma boa gestão, que tem ouro nesses fundos, está tudo perdido não. Então, respondendo a sua pergunta, às vezes, por que você não sabe essa projeção? É que, de repente, eu vou quebrar a cabeça, gastar todo o empenho do pessoal e posso conseguir 0,5% a mais, só que a gente fazendo isso na recuperação de fundos, a gente traz muito mais valor. Então, de imediato, a nossa energia está mais em recuperar e manter, pelo menos, em grandes bancos e respeitando os limites. Mas eu posso tentar desenhar isso aí. Nessa carteira, qualquer projeção. Eu tenho medo de trabalhar com isso aí. Porque depois prometeu isso e não cumpriu nada, né? Porque não dá para saber. Até como economista, às vezes eu vejo algumas coisas. Não, vai fechar e alto. Se você olhar bem a análise economista quando eles fazem projeção, é uma coisa até engraçada. Eles colocam geralmente assim, ó, se chover amanhã vai molhar, mas se não chover não precisa dar guarda-chuva. Aí uns 20 fala isso. Aí de repente acontece uma coisa diferente, aquela pessoa já falou sem previsão, é a primeira que ela acertou. Pô, esse é o economista do mercado, esse é o cara economista do ano. Mas e os anos anteriores que falou muito, o pessoal acaba não vendo, até a crise que eu coloco, né? Para prever não dá. Tem a questão de tributação China e Estados Unidos, por outro lado pode ser que aumente nossas exportações, pode ser que seja bom para a gente, seja tão ruim. Mercado, a gente tem que tomar cuidado, que tem muita especulação. Então, às vezes, quando você vê a bolsa caiu, pode ser duas coisas. Ou está ruim, ou o investidor, por exemplo, geralmente estrangeiro, que está saindo bastante da bolsa, comprou ela 70 mil pontos, está indo embora agora com 100 mil pontos e com câmbio depreciado. Então, ele está ganhando tanto no câmbio como na bolsa. Então, será que ele está indo embora porque está ruim ou porque ele está realizando? Para cumprir alguma coisa no exterior? E dizer isso já seria um trabalho meio eu não gosto de fazer, não, porque é muito achismo. Se considerar o assunto da Amazônia, então... Nos fundos de ações, eu, na verdade, acho que eu não prestei atenção se tinha essa informação ou não. A compra dessas ações está pautada também na maior negociação dentro da Bolsa de Valores ou não necessariamente? Esses fundos trabalham dessa maneira, que você apresentou? Tem liquidez, o gestor ele pode fazer até metade da carteira. Vou deixar empresas, tem fundamentos para médio prazo, e eu vou tentando nas grandes liquidez fazer o day trade no meu dia para ir ganhando os percentuais diariamente. Aí tem estratégias de cada gestor, que é o pessoal do próprio fundo, por isso que é a taxa de administração. E só contando um pouco, eu fiquei curiosa mesmo com essa ideia do dividendos, que eu não tinha parado para pensar. Explique mais sobre isso. Como é que vocês chegaram nessa ideia de utilizar os dividendos como um critério para pensar nos fundos de ações? É a estratégia do próprio fundo. Quando sim, a pessoa quer ganhar dinheiro com ações, a bolsa está tudo bem previsto. Então você não vai pôr em renda variável se de repente você tem um prazo igual a gente tem de 5, 10, 15, 20 anos para essa disponibilidade.
você procura fundos que pagam dividendos. Por quê? Como, por exemplo, CPFL. Você vai querer ganhar no lucro que ela está distribuindo por ação e não no ganho, no compra e venda do preço dela. Então você vê que são ações que têm uma volatilidade em época de quando a bolsa está bem imprevisível, você não tem uma noção nenhuma, são as melhores companhias. Porque ela, o que é esse dividendos? Vamos supor, ela encerrou o ano, uma ideia bem básica. Encerrou o ano, ative 10 milhões. 5 eu vou guardar e 5 eu vou distribuir. Aí, por exemplo, 5 milhões. Vamos falar que só para ficar fácil as contas, existam 5 milhões de ações também. Ó, cada um vai ganhar R$1. Então, se eu gastei R$10 e eu recebo R$10 de dividendos, não é bem assim, é coisa de centavos, sabe? Só eu estou com a ação, dobrei o capital praticamente, que o valor que eu gastei nas ações, eu ganhei em lucro e continuo com a ação. Isso que você coloca ter um amortecimento na bolsa. Uma estratégia conservadora, vamos dizer assim, renda variável. Lembrando que bolsa e renda variável é tudo risco para a gente. Não é certeza de nada. Se a empresa, por exemplo, não deu lucro, ela não distribui nada. Mas ela tem que distribuir pelo menos a cada 3 anos e no mínimo 25%. Aí o que ela não distribuir, ela fica em caixa e esse valor passa a ser aquele tem que distribuir os juros desse dinheiro, que é o juros sobre capital próprio. Capital próprio, é JCSP. Acho que é isso. Então, só reforçando, aproveitar e entrar em ações do valor, para a gente não mexer em grandes valores e respeitar os limites do percentual da política de investimento. Esses já são fundos que a gente tem na carteira e já que a gente encontrou na nossa própria carteira, para evitar abrir mais fundos para administrar, mais credenciamentos e mais tarefa de acompanhamento. Lembrando que o Paulo falou, o Comitê de Investimentos tem uma gestão ativa sobre o acompanhamento momentâneo de todas essas situações. Então, não é só que a gente pode rever a política, a gente deve rever sobre qualquer sinal do mercado. Segundo, são sugestões, tá? Para vocês analisarem, lastreadas inclusive nas lâminas de cada fundo, e nas lâminas enviadas, elas têm inclusive a composição possível para cada um dos fundos. Então eu acho que com essas informações vocês têm parâmetros para fazer uma avaliação. Próximo, né? A deliberação, conforme combinado em outras reuniões, faz a apresentação de uma reunião e a deliberação fica para a próxima, apesar de já ter sido enviado anteriormente, mas enviou para que a gente analisasse as lâminas e viesse para tirar as dúvidas que restassem, se analisar melhor e na próxima reunião a gente delibera, tudo bem? Certo, Douglas? 15 dias para você. Deliberação na próxima reunião. Tudo bem? Tem, dá tempo? Douglas? A prévia está lá para mais ou menos final de setembro, quando eu mexer. E a ideia é ir mexendo para depois não ficar um volume muito grande para a gente mexer. Essa modificação de índice e de porcentagem de alocação aí foi baseado na performance dos bancos atualmente? A distribuição que a gente está fazendo mais ou menos. Que diminuiu aqui, cresceu ali. 5% de público e 40% de bancos privados. Certo. Isso, Aí você priorizou alguns. Grandes instituições. Para que a gente faz essa análise? Instituto de Florianópolis quebrou, que ele estava com 98% no Banco Santos. Ah, tá. O risco de quebra são grandes instituições e tudo mais, mas é só acho que não era ter nem carteira esse, balanceada. não era isso que eu tinha perguntado. É como eu ainda não estou especialista nessa área, eu vou virar. Não, por exemplo, ali onde que está o azul é do Santander, da Caixa. Melhora essas coisas aí. 31%. Ó, Douglas, vou manter minha pergunta aqui. Ali onde tem um 31% atual, que você diminuiu para 24% do lado de lá. Essa minha pergunta foi essa. Minha pergunta. É o quanto do aqui era 36, você aumentou para 36,5%. do nosso patrimônio líquido. Então, 31% está na Caixa, a gente está achando alta diminuindo para 24%.
O Banco do Brasil está um pouco alto por causa dos títulos. E como são bons títulos, não compensa eu tirar de lá para diminuir esse percentual. Deixa lá que está rendendo bem. Está aumentando a posição do Bradesco e um pouco no Itaú. Essas estratégias de realocação, Silvio, elas têm alguns parâmetros. Concentração máxima em um determinado banco, concentração de recursos em determinadas possibilidades de investimentos, de acordo com a portaria 3922 do Ministério, que agora é Secretaria da Previdência, e rentabilidade. Então, esses três parâmetros, né, somados, trazem essa análise do Comitê de Investimentos a ser apresentado para que o Conselho avalie as opções de investimento. Não, era isso que eu queria saber. Eu só não tinha todo esse vocabulário econômico que o André tem, mas eu chego lá. Só para ninguém estranhar esses risinhos, alegria e contentamento. Vou aproveitar o gancho e parabenizar a nossa colega de conselho, Silene, que passou no CPA10. Parabéns, viu? E a gente está assim emocionado. A Silene que me conta, fala que não é para falar para ninguém, aí eu abro o WhatsApp, ela falou para todo mundo. Não, aí, enquanto eu estava dirigindo até a manicure, eu falei pra você que eu ia pro manicure, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Melhor falar de uma vez, porque não tem negócio de falar. Eu quero fazer uma surpresa. Eu tô perguntando porque tem surpresa para certificado. Hoje já tá tudo 100%. Eu queria fazer uma pessoal, queria aproveitar a oportunidade do assunto e agradecer ao André, todos os envolvidos no Instituto, no curso proporcionado para nós. Eu ia falar isso. Eu queria agradecer e deixar registrado do CPA10. Tem dado um baita suporte. Os meninos também, Douglas, Bruno, Ronaldo, Adelson, tem sido assim. A nossa última reuniãozinha lá me ajudou bem, porque eu lembrei dela. Essa semana teremos junto. Foi o que questão de prova? Depois caiu justamente uma que estava lá e que a gente ficou a discutindo. troca de conhecimento foi muito legal. Os estudos juntos, em conjunto, têm feito bastante efeito. O aprendizado tem se intensificado. Está sendo bem legal. Só fazer a apresentação do Douglas. É interessante, vi na pergunta que o Paulo estava fazendo, se a gente olhar a distribuição em instituições fortes do mercado, eu acho que essa, igual você falou aí do Instituto de Florianópolis, né? Aí concentrar 98% do fundo num banco que nem o Banco Santos, e a gente já vinha acompanhando a situação dele também, ele é um gestor, pelo amor de Deus, né? Então, a situação, e seria realmente um cenário econômico que se apresenta em função do IPCA, correto? Isso. Ele está bem desinteressante. E assim, acabei de ver aqui agora, gente, é só arredondamento do Excel, dos dois gráficos. Então o Banco do Brasil, que não vai mexer com recurso nenhum, no primeiro ele estava sem casa decimal, não alterou nada, tá? É 36, 36,52. O Banco Safra estava sem casa decimal no primeiro, ele ficou só com 1% e 0,89, não vai alterar nada lá também, tá? Só por causa de ter casa decimal ou não, ele já faz o arredondamento automático. Estou vendo que alterou ali, mas não está mexendo. Então, na próxima reunião, deliberação do assunto, tá, pessoal? O quarto item da pauta é a colocações sobre o PL5 em tramitação na Câmara pela Nara. É que, na verdade, vou justificar, ela tinha pedido para constar como item de pauta, porque na apresentação do atuário, ela queria colocar, mas aí acabou que não ficando clara a opinião, então, para não misturar o assunto, ela quer fazer a colocação para ficar mais claro. Pode, claro. Eu coloquei no Facebook que teve bastante gente perguntando o que era esse PL, né? E a maioria das pessoas, até a Procuradoria da Prefeitura, não leu que está pela impossibilidade de pautar em plenário o projeto. Então acho que ficar discutindo agora uma coisa que a Procuradoria já deu pela impossibilidade. Mas, Fábio, eu acho que já está na pauta e ela quer falar. Não, assim, não, só um pouquinho. Eu acho que, assim, ó, a gente não vai discutir o projeto, até porque a gente precisaria de uma tarde inteira para tanto.
É a necessidade dessa cobertura. Ela só vai A gente se precisa colocar a opinião dela em relação a isso, mas a gente nem vai discutir o projeto justamente porque, bem como eu coloquei na pauta, está em tramitação. Então, até que vai ou vem, não tem nem o que se discutir. Mas, passa a palavra, tá. Nara, vai. Eu acho que assim, o que tem que a gente precisa pensar? A gente tem a questão da cobertura do déficit social, que precisa ser feito, a gente precisa bem, precisa ser uma necessidade, e pensar a maneira que está hoje. Que aí a gente tem a questão da lei da complementação, que é a maneira que eu falo. Aí pode ser alíquota suplementar, enfim. Para mim, o que eu vejo, o maior problema é a maneira contábil disso estar constando dentro da folha de pagamento da prefeitura. Isso gera, e aí não gera um problema só, se a gente tem que pensar no equilíbrio entre as contas e também na questão metodológica, qual é o problema que isso traz? A gente não consegue fazer contratação. Segundo, eu vou aprovar uma verba federal, eu não posso, porque está lá na vedação da lei que isso não pode compor. Terceiro, se você for aprovar, pegar a questão educacional, também está lá. Os valores da cobertura de déficit atuarial não pode compor. Então, o problema que a gente pensa que só envolve o Pauliprev, ele não envolve só o Pauliprev, ele envolve a prefeitura inteira. Então, a Lívia da risada não vai aguentar. Eu sei, ele está provocando. Não, tu encheu o saco dele aqui. Concentrei. Vocês não. Tá? Então, assim, vejo que o problema é muito maior e que precisa ser urgentemente resolvido. E aí eu tenho uma questão, sim, do PL5. Porque se você for pegar o anexo do PL5, o valor monetário fixado lá está menor do que o que a gente recebe hoje. Então isso é um problema. Você já visto isso, né? Que lá está 2 milhões e alguma coisa. Sendo que a alíquota de complementação hoje está 3 milhões, cento e pouco, que foi do relatório gerencial. Então, é claro que esse precisa de uma revisão. Se vai ser complementação, se vai ser alíquota, se vai ser valor monetário, mas que seja o valor que foi feito agora, tem que ser, até porque ele estava pautado num déficit de 996. E qual que é o nosso déficit atual? 1 bilhão. Então ele vai precisar ser, sim, reajustado, porque o valor inicial está menor. Tá, naquela tabela. É assim, primeiro, o Fábio tem razão. Para resumir, como o Fábio falou, a Procuradoria Jurídica da Câmara fez uma série de outros questionamentos que estão com a doutora Ademar na Prefeitura para esclarecimento, enquanto isso não vai ser pautado. Existe um equívoco legal na maneira como é tratada a Lei 3153 de 2010. Ela é refeita em 2010, baseada no cálculo atuarial de 2009. Ela cria uma alíquota suplementar que começa lá em 2010 em %, ela vai subindo progressivamente, chegando em 2034 em 24,12 e permanecendo nesse percentual de 24,12 até 2045. Qual é o problema dessa alíquota suplementar criada? Quando ela foi criada no cálculo, porque você faz um cálculo atuarial futuro, traz para valor presente, e em cima disso, de acordo com a sua folha de pagamento, que lá em 2009, arredondando, era metade do que é hoje, você define um percentual necessário. Lembrando que, se vocês lembrarem na apresentação do Rafael Atuário, anualmente o Instituto é obrigado a fazer uma declaração, uma demonstração, que é a demonstração de resultado atuarial atualizado, e aquela legislação lá atrás deveria ser revista anualmente, coisa que nunca foi feito. Com isso, ela vai criando uma alíquota suplementar progressiva cujo percentual previsto na folha de 2009 permanece inalterado para a folha de 2019. Isso cria essa diferença de valor necessário para a cobertura do déficit nesse ano, né, e realizado para a prefeitura. No início desse ano, né, por conta de protocolos de 2 anos anteriores, 17 e 18, nós recebemos do RH da prefeitura um parecer jurídico dizendo que
a Lei 3153 está defasada, está equivocada, que a maneira de contabilização orçamentária está errada e que nós não poderemos, a partir de 2020, continuar recebendo a alíquota suplementar baseada nela, porque há o limitador de 11%, né, adicionais sobre ou seja, o dobro da alíquota, né, de contribuição normal patronal. Ou seja, a gente já tem um problema lá. Então, naturalmente, e se vocês lembrarem das explicações do PL5, eu nunca entrei em defesa do PL5. A gente sempre tomou cuidado de discutir o que? Os valores previstos no PL5 são os necessários para que a gente mantenha o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto até 2045, e aí criando um certo superávit, não é o objetivo, para corrigir as demandas passadas trazidas por uma série de ações equivocadas. Em síntese, nós temos uma lei que, se aplicada nos percentuais atuais, claro que nos dão um valor a ser complementado pela Prefeitura para os cofres do Poliprev muito grandes. Só para vocês entenderem do que eu estou falando, se vocês pegarem, e não é só nesse ano não, viu, Nato? Se você aplicar os percentuais, você vai ver que nós chegamos em 2044 num repasse patronal de 11 milhões, além dos 11 milhões, transformando monetariamente. E em 2034, na folha atual, a Prefeitura chega num repasse suplementar de 14 milhões. Mas essa folha vai ter evolução. Ou seja, a nossa preocupação de equilíbrio, até como preconiza o Tribunal de Contas, não é apenas no equilíbrio das contas do Instituto, porque o nosso objetivo não é ter lucro, é ter equilíbrio financeiro atuarial na forma definida constitucionalmente, mas é de tentar trazer equilíbrio também para as finanças da Prefeitura. Porque se eu pegar, você imagina na folha de hoje, eu aplicar 14 milhões adicionais de alíquota suplementar, né, que incide sobre o percentual da lei de responsabilidade fiscal. A Prefeitura tem possibilidade de repassar para o Instituto? Não. Ela pode repassar? Não. Ou seja, ou a gente regulariza essa situação do déficit atuarial, parametrizando em nova legislação, que não seja o PL5, que seja qualquer outra maneira, né? Ou a gente, a partir de 2021, janeiro de 2021, nós começaremos a ter problemas legais com a Prefeitura e com o Tribunal de Contas por conta da legislação aplicada atualmente. Mas era um pouco isso que eu queria colocar, e acho que eu só vou chamar a atenção de novo, porque aqui pelo relatório gerencial, a complementação estava dando 3.136.900. Pela indicação do atuário, acho que o primeiro valor monetário seria R$ 3.428.207,27 reais. E no anexo 4 do PL5 estava lá, 2019, não entendi porque 2019, 2.900.000, 2020, 3.169.000. Então, quer dizer, nesse caso estava um pouco menor do que a gente tem hoje. Então, acho que tem que ter uma adequação ali. Esse é um dos motivos tem que estar adequado. Não vou entrar mais. Na verdade, assim, até um dos motivos é porque o projeto de lei ele é de iniciativa do Executivo. Então faltou uma informação, tá? Que foi a informação da anexação da alíquota ou da compra, porque os estudos são seccionados enquanto aporte. Vou ser bem claro para vocês. Hoje, a Câmara e o Poliprev contribuem com o mesmo percentual, né, suplementar que a Prefeitura. Onde está escrito isso na lei? Nenhum lugar. Nenhum lugar. Então a gente precisa fazer essa adequação. Então hoje a Câmara já tem, inclusive, embora no parecer a Procuradoria Jurídica diga que não, a presidência da Câmara já tem todo o estudo atualizado na mão dela para embasar. Mas isso não é um problema para a gente. Isso é uma discussão que a gente pode, né, deixar com que a Prefeitura tenha, porque a urgência de atendimento é da municipalidade. O Instituto, enquanto contribuição suplementar ou alíquota suplementar na forma percentual, nós temos a garantia até 2020. Agora, a partir de 2021, a gente tem que você falou aí, eu não sei se eu entendi bem, só porque gravou e aí não ver se eu estou errado. Você falou a Câmara e o Poliprev tem a mesma contribuição, não é a Câmara e a Prefeitura? Não. A Prefeitura, a Câmara e a autarquia, que faz parte do Executivo Municipal do Poliprev, eles aplicam o mesmo percentual de contribuição suplementar que a Prefeitura, que é 10%.
E isso, lá atrás, foi um entendimento que foi dado à época, baseado e lastreado na Lei 3153 de 2010. Mas não existe preceito legal. Inclusive, a procuradora da Câmara, doutora Thaís, nos perguntou se nós tínhamos registro de por que isso acontecia na Câmara. Então, ou seja, o PL5, na verdade, embora ele tenha vindo meio que por vias tortas, ele serviu para criar o alerta das regularizações legais que precisam ter por conta de apontamentos que já existem da Secretaria de Previdência e do Ministério Público e do Tribunal de O Contas. PL5, na verdade, foi meio assim, rápido, a questão do abono, que se diminuísse o impacto na folha e que o abono veio. Assim, era uma urgência da Prefeitura em resolver um problema pontual em que nós tomamos o cuidado, até por exigência do Ministério Público junto ao Executivo, que está nos pedindo, né, a participação em todos os projetos que digam respeito ao Poliprev, de estar acompanhando, mesmo sem sermos convidados, mas até por uma certa imposição, de que nós, e naquele momento a gente já tinha terminado a contratação do atuário, e mesmo da gente ter os dados do censo, o atuário já estava trabalhando para a gente acertar essas alíquotas. Claro é que a cada momento que passa, Nara, a gente tem uma diferença de cálculo. Porque o PL5 ele é lastreado lá atrás, entre abril e maio. Ou seja, a cada momento que ele atrasa, você tem uma necessidade de um recálculo para ser avaliado na lei. Mas, como nós temos, lembrando que nós temos que fazer essa reavaliação atuarial anual, e isso deve ser observado pela Prefeitura anualmente, nós entendemos que qualquer ajuste que precisa ser feito, pode e deve ser feito ao longo dos próximos anos. O problema é que ele tem que ser feito. A gente não pode estar, a gente não deveria, na verdade, estar em 2019 discutindo, né, a ineficácia de uma lei, não só para o Poliprev, mas para a municipalidade, para os cofres públicos municipais, pela falta de atualização de uma lei de 2010. Deixa eu aproveitar e perguntar. Deixa eu só enviar. Qual que é a situação do PL hoje na Câmara? Alguém sabe me dizer? Sim, pela impossibilidade. Tem que fazer parecer da Câmara, já? 17 de julho. Não, na verdade, o que é? Assim, ela deu a impossibilidade do envio para votação do plenário, o seu parecer da Procuradoria, mas vai passar pela Comissão de Justiça, mas isso agora, e devolve com uma série de questionamentos para o doutor Ademar, para o jurídico da Prefeitura. Eu vou ser muito sincero, eu conversei com o doutor Ademar, está lá, o doutor Ademar falou para mim que 90% do que está lá ele não consegue entender, porque são argumentações, inclusive contraditórias, dentro do próprio parecer. Aí é uma coisa que eu não vou entrar no mérito, eu acho que a partir agora da próxima gestão, as coisas devem se reorganizar. Eu não saí preso, a pessoa só não veio trabalhar na sexta-feira, eu questionei isso aqui. Não, eu saio daqui presa se eu falar o que eu penso sobre parecer contraditório, sobre estar parado no gente que o Ademar não sabia de nada. Eu vou sair daqui presa, tô falando? Vamos mudar o assunto. Vai, Nara, fala o que você queria falar. Fazer uma pergunta, porque na própria lei da complementação fala que ele foi feito com base também, né? Que ele fala aquele artigo que eu li da outra vez, para cobertura de déficit relacionada aqui do INSS, enfim. Mas tem um artigo que ele fala que ele não vai tocar na questão de quem era do Estado, porque ele fala da existência de um convênio do Estado. Você sabe o que é isso? Que convênio é esse? Porque eu fiquei muito curiosa. Que ele fala que ele não previa esse cálculo porque existia um convênio com o Estado para essa cobertura. Isso está na lei da complementação previdenciária, parecer. Ó, lá no ofício número 931 de 2010, da GAP. Ele fala isso, pois existe convênio nesse sentido entre o município de Paulínia e o governo do Estado de São Paulo. Então, por isso que a cobertura estava sendo pensada só em quem estava fazendo mudança de regime. Eu não sei que convênio é esse. Depois, se você vai ler algumas coisas, fala que não pode ter nenhum tipo de convênio entre... Isso aí provavelmente era, se você não tem lastro, era naturalmente aquelas histórias de início de compensação previdenciária, onde havia ainda, como existe até hoje, né, perspectivas de se haver compensações previdenciárias, não só entre o regime geral, mas com os outros regimes próprios, mas que de fato existe a lei que não foi regulamentada.
Ou seja, vamos ser sinceros, gente, quando você vai fazer a apresentação de um projeto de lei, você faz uma apresentação muito linda, colocando uma série de coisas, com o objetivo dele ser aprovado. Nem sempre tudo aquilo é execuível. Então a gente tem que parametrizar tudo que é execuível, corrigir as falhas e fazer com que ele aconteça de maneira legal, para que não nos cause problema futuro. E aí, é aquilo que a gente vem discutindo há bastante tempo no Conselho. Nós precisamos fazer com que essas coisas sejam revistas no tempo correto, porque nós pagamos contas depois futuras causadas por problemas passados em que nenhum de nós fomos responsáveis, mas estamos responsáveis hoje por correr atrás. Do que eu queria colocar isso, Vitor. Posso passar então? Posso. Quinto item da pauta é informações sobre as educadoras transformadas em professora de creche. Vou justificar o porquê desse item. Essa semana, algumas colegas servidoras procuraram pela Nara e outra por mim, e nós repassamos o questionamento para o André. Ele respondeu prontamente, a gente passou para quem nos procurou. Porém, para que atinja um número maior, porque mesmo que a pessoa não tenha perguntado, pode assistir na reunião ou pode ver na ata, para que isso se torne oficial a informação. A dúvida eu acho que mais pertinente é o quanto de tempo elas têm que contribuir, porque tem uma história de que depois da transformação ela tem mais 10 anos para contribuir. Ela perde o direito da paridade, da integralidade, porque ela foi transformada, não perde. Então, todas essas dúvidas a gente repassou. Daí eu queria que o André, por favor, desse uma explicação para a gente, para já ficar registrado. Nós tínhamos no passado, né, babás e educadoras, babás transformadas em educadoras, e chega em 2010, nós temos a transformação por lei municipal dessas educadoras, né, cumpridos alguns requisitos, magistério e pedagogia, são transformadas em professoras de creche e, em 2017, em professoras de ensino básico de nível 1. Então, o que acontece? Nós temos situações diferentes. Demanda aí da entrada delas, quando elas entraram, para ter ou não direito à integralidade e paridade. A transformação por si só não tira o direito de ninguém, desde que ela atenda às regras. Pela média, emenda constitucional 41 e 47, se tiver entrado no serviço público até 31 de 12 de 2015. Qual que é a maior dúvida delas hoje que nós temos? Por quê? Quando você vai se aposentar, você precisa cumprir algumas regrinhas básicas. Então, tem lá 20 anos de serviço público, 10 anos na função e 5 anos no último cargo. Quando foi feita a transformação em 2010, salvo engano, dezembro de 2010, né, elas mudaram de atribuição. E o jurídico da prefeitura atesta isso para o RH, que há uma transformação de função. Elas saem, resumindo, da família operacional e entram na família magistério. Passam a ter, inclusive, o enquadramento como professoras. A própria lei de transformação excetua o período anterior de educadora e de babá do direito à aposentadoria especial e passa a entender esse direito à aposentadoria especial do professor com 25 anos a partir da transformação. Ou seja, resumindo a história, elas estão nessa transformação em uma nova situação de professora, migradas ou transformadas, e não migradas, desculpa, transformadas em dezembro de 2010. Se a Constituição fala 20 anos no serviço público, todas elas têm, né? 5 anos no cargo, todas elas têm. Qual que é a impossibilidade? 10 anos nessa função. Então, 10 anos na função de professora, elas vão completar em dezembro do ano que vem. Eu entendo que hoje esse entendimento que tem é um assunto que não é fácil, ele é polêmico, porque exatamente a lei que eu nem gosto de chamar de lei da transformação, que a gente usualmente usa como reconhecimento, porque a função, por exemplo, eu trabalho na mesma unidade que eu entrei, executando basicamente a mesma função da qual eu fui contratada. Então, o quesito função é que levou a esse reconhecimento que essa teria que receber e estar enquadrada na família do magistério. Na verdade, até a advogada que antecede a época, ela falava, isso é característico de um desvio de função. Na verdade, você executa uma função, está sendo nomeada, chamada de outra e recebendo por outra.
Então, que tinha que haver essa correção dentro da prefeitura. E foi o que aconteceu. E trouxe esse impacto? Trouxe esse impacto de entendimento. Porque você está entendendo como se fossem cargos diferentes. E não é. Não são cargos diferentes. A Rita que está sentada ali pode dizer, não são cargos diferentes. Né? A gente sempre desempenhou basicamente a mesma função. Hoje, com maior qualidade, claro, porque a própria lei educacional melhorou no seu entendimento. Né? Que você tem que ter hora de trabalho pedagógico, tem que ter, que ninguém tinha. Se não fosse o PCCV, cadê a regulamentação de horas pedagógicas? Então, quer dizer, nenhum professor quase tinha isso garantido. Então, isso veio para todos. Né? Então, foi a função em si que teve que ser adequada. E desde 96 já era exigido que a creche fazia parte da educação. E fazer parte da educação não é ter prédio e criança, é ter prédio educacional, ter aluno e ter professor. E isso envolve toda uma verba, por exemplo, verba federal, todas as verbas que o município recebe, inclusive o censo, você é dada como professora. Então, o que o município precisava fazer era regulamentar uma função que estava inadequada na sua nomenclatura. Tanto que a gente brinca que houve erro vitalício do edital, porque eu, quando prestei, já era quesito formação mínima e magistério, e o edital exigia tudo. Depois que eu descobri que estava enquadrado na família operacional. O que é operacional? É ter destreza para as mãos, né? Então, antes disso, nós tinha que estar sendo enquadrado no magistério. Para não usar um termo mais pejorativo, eu vou afirmar para vocês que é mais uma das nossas inadequações legais. Tanto inadequado que, além de criar todo esse imbróglio, eu acho que quem é educadora transformada em professora sabe, existe um pedido de abertura de inquérito por uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de transformação que está correndo no Tribunal de Justiça desde 2018. Então o problema é mais sério do que apenas o reconhecimento de função ou não. Mas eu vou mais além, viu, André? Salvo engano, né, Nara? Vocês que eram educadoras e hoje são professoras, vocês não têm um registro de docente? Registro docente por causa da questão da verba. Por causa da verba Fundeb? Então, olha só uma coisa. É uma inadequação legal que gera. A professora tem um registro de docente. Gera um imbróglio muito grande e que assim, hoje o problema do reconhecimento não, eu concordo com a Nara, elas nunca mudaram de função. O problema é que a gente precisa da documentação correlata para poder embasar o processo previdenciário. Porque senão ela tem que ser, uma vez você já comentou, é a maneira que vem para a contagem do tempo, para a caracterização. A prefeitura, ela expede a certidão e todos os documentos que baseiam aquela certidão, lastreado o quê? No entendimento do recursos humanos e na dúvida do entendimento jurídico da prefeitura, que é quem faz a análise legal da situação. Então, no caso das educadoras, basicamente isso. A gente tem um pacote assim, né, de situação, por quê? Porque nós pedimos, recentemente, inclusive a Nívia até ficou meio picuda comigo, porque a gente mandou quase 20 ofícios nominados individualmente para o RH da prefeitura, perguntando individualmente de cada caso para ver qual era o entendimento que a gente poderia dar em situações específicas. Lá nós tínhamos educadoras, nós tínhamos os processos seletivos, nós temos as pessoas que não prestaram concurso público, nós temos a transformação da professora em diretora. Então nós temos uma série de questões. Nós estamos recebendo gradativamente, o que dependia do recursos humanos nós já recebemos, o que depende do jurídico é tão complexo que está demorando, que eles vão ter que analisar a fundo, buscar jurisprudência para a gente poder resolver. Ou seja, o Instituto, quando a gente faz um processo de aposentadoria, todos sabem, esse processo ele é provisório, depois ele se torna definitivo a partir da avaliação do Tribunal de Contas e do registro, após toda a averiguação legal, né, e sempre lastreado em documentos. E só depois do registro dele é que a gente consegue fazer a compensação previdenciária, né, que passa pela FIP e tem uma auditoria feita pela Secretaria de Previdência. Ou seja, qualquer vírgula errada num documento desse, além de gerar um problema para a gente com o Tribunal de Contas, depois gera o problema, né, financeiro da falta de compensação previdenciária por conta desse entendimento equivocado. O André falou a questão do Tribunal de Justiça, né? A Lijan, acho que não está aqui, em 2016 ou 2017, teve uma auditoria do Tribunal de Contas e a Lijan estava lá, me ligou e eu acompanhei. E
também o Tribunal de Contas falou a mesma coisa, que é inconstitucional, não poderia ter feito. E reconheceu as aposentadorias, mesmo assim, ou não? Reconhece. Reconhece, né? Lá naquele lá ele reconhece. Então, é isso que ele reconhece ele reconhece aquelas que como feito de atenderam boa aos fé. requisitos. Não reconhece como professora porque não tem tempo. Então, sim, não, ele isso reconhece daí as que eu era aposentadorias como feitas, que a lei tinha sido feita de boa fé. Ponto. Era o Isso termo daí, que ele né? usou, boa fé. Dá pra Mas pegar, isso não elimina a glosa. Ele depois até cita lá E que passou normalmente 5 foram anos pessoas que aposentaram pela média. pela média. Pela média. Só fazer um parênteses aqui, que essas certidões que a Secretaria de Recursos Humanos elas fazem, é um documento, gente, que assim, a gente tem que ter muita cautela, porque ele pode ensejar numa concessão de uma aposentadoria regular, ou a gente pode levar com que o Instituto cometa algum erro, e o servidor lá na frente ele tem algum problema. Então toda a certidão lá do RH, elas vão começar a vir meio um tijolinho agora, porque a gente coloca cópia de tudo aquilo que, vamos supor, a Nara. O que vai ter na certidão da Nara? A contratação dela, se a portaria, contrato, tem a transformação, a gente está anexando a lei, a gente cita. Então, tem alguns servidores que nos abordam lá no RH e acham assim, não, é só você, Nívia, ou Elisângela, que é a menina que elabora os documentos hoje, é só você colocar isso na certidão que minha aposentadoria vai dar certo. Então tem alguns servidores que eles dão sugestão, sabe, assim, da gente adequar a certidão para dar certo. Olha, é só você colocar que eu fui admitida através de concurso público. Olha, é só você falar que na minha função de guarda eu sempre estive na guarda. Gente, a gente tira um relatório, um extrato de local de trabalho, tá claro que a pessoa não ficou a vida inteira na guarda. Como que eu posso certificar que os 30 anos de efetivo serviço público da pessoa foi na guarda, foi numa escola? Então, a gente está começando, André, a palavra não seria incomodar, mas quando você manda o ofício para a gente, eu estou protocolando, estou encaminhando para a secretaria, a educação, fala para mim se essa professora a vida inteira ficou na escola, como que se deu a contratação dessa diretora, para o pessoal ver o alcance que esse assunto aposentadoria tem na vida da pessoa, para as pessoas não irem lá no RH ficar fazendo sugestão de correção de certidão, porque às vezes o que elas propõem é um absurdo, é para ajudá-las, entendeu? Os jeitinhos Então, brasileiros. é só isso que eu queria deixar registrado para vocês, espero que algumas pessoas leiam esse vídeo aí para servir como alerta. Esse exemplo que você citou, uma professora que foi, foi admitida através de concurso público, uma específica função, se ela sair de sala de aula e for para o administrativo da prefeitura, vai ter tudo isso. Olha, essa contagem, vamos supor, a educação, é uma contagem comum. Para ela ter direito, para ela ter a prerrogativa do combinado com o parágrafo 5º, que é a redução em 5 anos, ela tem que estar na sala de aula. Se ela quiser ficar lá na educação, quer saber, estou estressada, não quero mais ir para a sala de aula, vou ficar aqui na secretaria, ok, você vai aposentar pela aposentadoria comum. Ou então vai depois cumprir o prazo. Hoje não é isso. Tem bastante professor fora da sala de aula. E o pessoal acha que a gente não está vendo. Sabe? Mas assim, não é assim. Se eu não trabalhei, não tem como. Gente, não é justo. Hoje eu atendi algumas professoras que a vida inteira, 25 anos de sala de aula. Não é justo que o professor que carregou o piano com criança, 25 anos de sala de aula, gente. Não é justo. Pode falar. A minha pergunta acho que vai um pouco mais além. Eu estou nessa situação que eu preciso esperar os 10 anos que o André disse, né? Então, eu creio que em janeiro de 21 eu possa pedir a minha aposentadoria. A questão agora é que somos horistas, então o que eu não saberia. Eu peguei um pouquinho no começo, mas eu queria focar na minha vida agora, né? O que aconteceria comigo, porque agora eu pego jornada e carga suplementar. E a minha situação não é que eu vá pegar em novembro de 2020 para tirar uma vantagem. Eu já estou pegando a jornada e a carga suplementar, né, o máximo que eu estou podendo e tal. O que vai me acontecer lá quando eu requerer? O último estudo de hoje, que as coisas podem mudar para um monte de coisa.
você tem um contrato de trabalho normal com uma carga normal. Então hoje, se fosse fazer o cálculo pela aposentadoria de integralidade, o que você vai ter? Sua hora de trabalho, sua média de horas no contrato normal, mais o seu DSR e o ATS. Essa carga suplementar que você pega, e aí vocês entendem a educação melhor que eu, você pega por um período específico de máximo 1 ano, você tem que passar depois por atribuição pública. Então, o magistério ele tem uma característica completamente diferente de outras funções, mas é como se ele fosse uma carga extraordinária. E essa é uma discussão nova, né? E que hoje esse é o meu entendimento, mas a gente está discutindo isso por quê? Da mesma história que o Edu estava falando da média. Imagina bem, você pode, vamos pensar no seu trabalho, né? No professor, então você vai se apresentar com uns 30 anos, provavelmente. Você vai ter que esperar mais tempo para ter os 25 a partir de 2010. Pense o seguinte, você trabalhou, no seu caso, mas um determinado professor trabalhou durante 29 anos da vida dessa mulher com o seu horário normal, sua jornada normal. Com essa perspectiva de integralidade, no último ano, ele vai lá e pega uma carga suplementar, dobra o seu salário para pedir aposentadoria. Aí um dos princípios da instituição dos regimes próprios de previdência social é você ter um equilíbrio financeiro e atuarial. O que isso significa? Você tem que ter equilíbrio nas suas despesas. Por isso você não pode sair liberando a torta direita e tem regras para você cumprir. Quando você não tem uma regra que pode ser administrada no município, você usa as regras do regime geral. Mas basicamente é isso, é como se você colocasse na integralidade a quantidade de horas extras que a pessoa fez no seu último mês de trabalho. Ela leva na média. Então se você chegar lá e você fizer a opção pela aposentadoria pela média, então você vai pegar toda a sua base contributiva. Então vai fazer uma média, né? Hoje, se fosse hoje, né? De todos os seus 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994, e aí sim você usaria essa média. Então, naturalmente, lá em janeiro de 2021, quando você pedir a aposentadoria, o Instituto vai fazer o seguinte cálculo para você: olha, o seu salário com integralidade e paridade é esse, e pela média é esse. Qual que te atende melhor? Então, basicamente isso. O que nós estamos conversando entre nós, professoras, é o seguinte: horistas desde o PCCV, né? Então deve ter 3 anos, né, nada. Não, é julho de 2018. Então, um pouquinho. Então, tá. Agora, carga suplementar, nós entendemos que não é carga hora extra, porque nós não estamos substituindo alguém. São horas vagas. Então, hora extra a gente entende que estamos substituindo alguém, né? Como os médicos que têm que atender uma demanda e não têm a mão de obra satisfatória para a rede, acontece com os professores, não só de crédito, de EMEI, fundamental, etc. Mas nós não estamos substituindo alguma pessoa, nós estamos ocupando horas vagas, né, livres, né? Então, daí eu não sei se muda o entendimento ou se ainda fica... Posso. É que eu acho que gera uma confusão. Isso foi discutido quando foi feito o PCCV. Jornada de trabalho é jornada de trabalho. Inclusive, existe a tabela. Horista pode variar. Quando fala a minha jornada é minha jornada mínima, é o que a prefeitura tem que me contemplar. 30 horas semanais. Isso é que eu tenho que ter garantido. Pode chegar a 54. Isso é o máximo do professor. Isso é jornada de trabalho. Tanto que na atribuição tem a opção de jornada. Do ano passado tinha, você vai fazer 30 ou 37, sua jornada mínima ou a jornada 37. Apesar de dar o nome de suplementar, é jornada de trabalho. A hora extra, que eu acho que é uma coisa que tem que ficar clara, que seria uma hora extra para o professor, é a substituição. Eu não tenho obrigação nenhuma de estar na unidade, mas faltou aquela colega, eu fiquei hoje. Mas quinta-feira que vem, sexta-feira que vem, eu não tenho obrigatoriedade de estar lá. Tanto que eu não vou ganhar um atestado médico, nada. Isso pode ser entendido como uma hora extra. Tá? Aí tem que ter muito bem o que é jornada e o que é essa aula que você pega eventual. Como hora extra, passada, Não.
Você não tem obrigatoriedade de estar no caso dela, tem obrigatoriedade de estar lá cumprindo aquela carga todo dia. Se ela não for, ela vai perder. Vai começar de manhã ou à tarde. Em 2020, você pegou uma carga suplementar que vai ser definida agora no final do ano. Vocês fazem a dedução e depois, com as pontuações de cada um, vocês têm o direito a pegar uma jornada suplementar. A gente tem notícia que tem carga suplementar que não está contando. E só por isso, né, já traz assim, o entendimento mas ele é transitório. Porque se você tem uma carga suplementar esse ano, isso não é garantia que você tenha no ano que vem. E você só está pegando a carga suplementar porque tem falta de mão de obra, que a gente retroage, aquela discussão primeiro. Então, o que acontece? Se você, durante 29 anos da sua vida, trabalhou numa jornada de trabalho normal, dentro do seu contrato, no seu último ano, você pegou uma jornada suplementar, então não é uma hora extra, é uma jornada extra, né, contratual, por assim dizer. Então, qual é o parâmetro econômico, financeiro e atuarial que o Instituto tem para lastrear a sua integralidade naquele último salário com ponto com essa jornada suplementar? Ele não faz parte do seu contrato de trabalho. Mas isso é uma discussão que, primeiro, deveria ter tido lá atrás na discussão do PCD. Começa por aí. Segundo, eu já conversei com a Cláudia, representante do sindicato, que ela tem que começar a colocar isso no papel e fazer os questionamentos pertinentes à prefeitura para ter esse entendimento. Porque nós dependendo, assim como o RH precisa, de um entendimento nisso. Hoje eu posso te falar que é isso, amanhã depois essa interpretação pode ser mudada. E a mudança de interpretação eu posso afirmar para você, e aí sem sombra de dúvida, ela só vai existir se a prefeitura criar uma fonte de custeio. Se a prefeitura dizer para o Instituto, olha Instituto, a partir de agora, você tem que considerar, porque na minha certidão eu vou considerar que a jornada suplementar faz parte da carga horária, ele tem que falar o seguinte, e isso para você no longo prazo vai te custar X milhões de reais. Está aqui o dinheiro. Porque senão o Tribunal de Contas vai glosar e o Ministério Público vai impedir. Uma pergunta. Vamos pegar nesse assunto aí. Você tem lá, fala assim, tem um professor que dá aula de manhã e você tem uma turma aqui, você tem um professor para dar aula de manhã e uma turma que tem um professor para dar aula à tarde. Então, se a gente falar em custo, a prefeitura tem que bancar o custo do cara da manhã ou o custo do cara da tarde, mesmo que esse cara da manhã seja o mesmo da tarde. Porque ele precisa ter. Se ele não tem hoje, ele não contratou. Isso é um problema dele. E se amanhã ele tem que contratar, ele tem que pagar isso aí. Inclusive, ele tem que fazer a complementação lá, junto ao empréstimo. Então, ou seja, esse cara, esse custo, vai ter que ser pago. De um jeito ou de outro vai ter que ser pago. Isso hoje, justifica pela contratação e reposição. Exatamente. Qual que é a diferença do que o senhor está aí fala assim, você fala assim, olha, vou chegar lá ainda. Aí nós chegamos lá e disse, aí você vai ter que, fala assim, o cara vai contratar, tem que pagar ele, legal. Mas tem um cara que está na ativa, que você está recebendo, você não vai ter que pagar ele. Hoje o mundo não é para a prefeitura, porque ela falou assim, ela que causou isso aí. Falou, ó, você estuda quanto é que está custando essa irresponsabilidade dela e criar esse tipo de situação. Esse custo é dela. Você tem que fazer a gestão da verba para garantir que a pessoa vai receber. Entendeu? É isso que eu não entendo, porque hoje é necessária a demanda, que nem um médico. Legal, você não vai me pagar, beleza, eu vou embora. Meio dia eu vou embora. Acabou a minha hora, tem a demanda aí, não é problema, esse é problema seu, ela fala para o seu prefeito. Aí você não, fica aí que eu te pago. É que o profissional está ali desempenhando pela falta de outro, mas sem ser hora extra. Não, mas aí você pensa o seguinte, você pega, eu não sei de quantos anos da sua vida você pegou carga suplementar. Mas vamos pensar em hoje. Você está pegando a sua carga suplementar hoje pela falta do servidor que deveria ser contratado, ok? Tá. Aí você se aposenta hoje com sua jornada normal, mas a sua carga suplementar. Aí você recebe por este ano a sua vida inteira. Tem alguém custeando isso para que você receba. Se a prefeitura fizesse o concurso, a gente volta ao centro da questão, e contratasse, mesmo que ele entrasse como professor, ele teria que contribuir para a gente por 25 anos para lastrear a aposentadoria dele com essa sua carga suplementar que você fez durante um ano e passou a receber até o restante da sua vida. Isso é equilíbrio econômico. Mas se no meu momento atual tivesse a totalidade dos profissionais atuando, talvez até com o mesmo tempo de serviço meu,
entendeu? Ele teria que bancar esses 2 profissionais nessa mesma carga. Mas esses 2 profissionais também estão contribuindo para o seu passo que você só contribui durante um ano. Eu acho assim que igual, assim, se você tivesse 2 registros, vamos supor, você é professora numa escola e noutra, você vai ter depois 2 aposentadorias porque você contribuiu 2 vezes. Está correto. 2 contribuições. Essa discussão Enquanto que na vocês vão ter tem as 2 contribuições que é para custear, para que você leve na lista também. O médico também, Então, mas esses pegariam 2 aposentadorias. Também não tem, entendeu? Mas pelo tempo contribuído ao longo da sua carreira. Mas não dá para usar uma regra para uma regra para outra. Tem que fazer que tem 2 matrículas. Mas exatamente isso que estamos falando. Ninguém está falando nada. Não, é assim, sim. É exatamente isso. É que eu fiz um comentário aqui da questão do médico, que também tem essa variação de jornada. O professor também tem variação de jornada, só que o que vai aplicar, a jornada dele vai ser usada para a última remuneração. No caso da considerando a suplementar como hora extra, ela não está sendo utilizada para a última remuneração. Entendeu? Então está dando diferença de entendimento. Tá dando, aí vai dar confusão. Porque ou é uma regra para horista. Leonardo, dos médicos na carga suplementar. Mas isso não é para nós, é carga horária. É isso que eu estou falando. Jornada de trabalho, carga horária. Pessoal, Não é. Ela quer. às 20 horas, sim. Então, eu encerro a reunião do Conselho Administrativo de hoje, tá bom? Muito obrigada a todos. Tenham todos uma boa noite.